autos do processo crime 195.09/2016, que o Ministério Público do Estado do Piauí move contra o senhor Rodinei Duarte da Silva, conhecido como Febrônio. Consta que no dia 7, eu vou ler para o senhor rapidamente a denúncia, tá certo? Tranquilo. No dia 7 de julho de 2016, por volta das 8h30, o denunciado, agindo com consciência e vontade de matar, motivado por razão da condição de sexo feminino, asfixiou com uma corda envolta no pescoço a ex-companheira Ivanete de Carvalho Costa. Os fatos são basicamente esses, tá certo? O senhor tem algum parentesco com o acusado, com a vítima, com alguém nesse processo? Não, senhor. O senhor tem alguma amizade ou inimizade com relação ao acusado ou à vítima, alguém nesse processo? Não, senhor. Não? O senhor está compromissado na forma da lei? O senhor se recorda dos fatos? Sim, senhor. Perfeito. Vou passar a palavra aqui ao promotor, o senhor responde diretamente para ele, tá certo? Senhor João de Deus, o senhor é policial militar, correto? Sim, senhor. Certo. O senhor participou dessa ocorrência da morte dessa senhora Ivanete e a prisão do Rodinei? Sim, senhor. Pronto. Queria que você nos narrasse aí como foi que aconteceu. Voltava de serviço nesse dia e aí fomos avisados através de telefone que na cidade de Redenção uma pessoa tinha se suicidado. Era uma mulher. Aí eu era o responsável pela guarnição do dia, aí fui até a delegacia para avisar também lá, os policiais civis, só que eles já sabiam, e aí eu falei para eles que estavam indo lá. Aí me perguntaram se eu poderia levar na nossa viatura o doutor Elvas Filho, que era o perito. Eu disse, não tem problema não, a gente vai lá. Aí fomos lá, já perto do meio-dia. Quando chegamos lá, a área já estava isolada por um PM que trabalhava lá, e o doutor começou a fazer os trabalhos dele. Nós só na parte da segurança, tirando o pessoal. E o doutor chegou à conclusão que não se tratava de um suicídio, e sim um homicídio. Você chegou a entrar na residência, foi até o local onde o corpo estava? Sim, senhor. Queria que você descrevesse para a gente a situação que estava lá. Bom, como a área estava isolada, que era um quarto da casa lá, era uma casa, aí o PM tinha isolado esse quarto para o pessoal não entrar. E só foi aberta a porta quando o perito chegou, quando nós chegamos. O perito entrou, nós também entramos já. Nós entrávamos no quarto só onde ele já tinha passado, para não haver algum dano do fato. Aí ela estava deitada próximo a uma cama, uma corda do pescoço dela até a grade da cama. Aí o doutor disse o seguinte, olha, isso aqui não é suicídio, porque se fosse suicídio, a marca da corda tinha ficado no pescoço dela. E não está havendo essa marca da corda. Então não tem como a pessoa se enforcar sem ficar a marca da corda. Ele disse que até tem caso que a corda falta pouco sumir. Incha um pouco e a corda, a gente fica quase sem ver a corda. E nesse caso lá, não estava tendo marca de corda. Isso aqui foi alguém que matou aqui, certeza absoluta. Aí, já de posse dessa informação, a gente foi lá no quintal. Populares dizem que alguém tinha pulado no quintal e tal. A gente foi lá e havia umas marcas que uma pessoa tinha pulado o muro. E aí retornamos para dentro de casa de novo e tal, ficamos por ali, eles pegaram minha informação, aí começou o zum de populares dizendo que tinha uma pessoa numa casa gritando lá, desesperado e tal, que tinha matado, não sei o quê. Aí a gente disse, onde é essa casa? Aí nós fomos informados onde era a casa e de imediatamente nós fomos lá, na casa. E aí gritando, tem alguém aí, aí era murada a casa, não por tijolos, blocos, não era cerca lá.
E aí eu fiquei na parte da frente da casa, outros policiais entraram, inclusive o médico também foi perito. Pulou a cerca lá e uns foram na parte do fundo, eu fiquei na frente, que tinha porta também. Aí não durou 1 minuto, alguém já grita lá de dentro, inclusive o médico também e outros policiais. Ei, o cara está se enforcando aqui, o cara se enforcando. Aí nós fomos quebrando porta lá, a casa que já é abandonada, as portas fracas, e aí nós fomos quebrando porta até chegar lá no local para ajudar ele lá. Quando chegamos lá, ele ainda estava ainda seguro, tinha uma pia lá era a cozinha, a parte da cozinha. Tinha uma pia, o doutor subiu para ficar mais alto, porque ele estava pendurado já. O policial agarrou nas pernas dele e o doutor mais em cima para folgar mais. Até que conseguiram tirar a corda e desceram ele. Ele deitou, ficou uma hora assim, quase que desacordado, fôlego curto ainda e tal. Mas aí foi se reanimando. Até que o doutor disse, não, você não tem nada não, pode acordar. Você costuma trabalhar, perito e tal, né? Disse, não, pode falar. Você não tem coisa alguma. E aí, levantamos eles, aí deu por si e tal. E aí trouxemos para a delegacia. E aí foi entregue lá. Após realizar a prisão dele e conduzir até a delegacia, ele falou alguma coisa sobre o crime, sobre a morte da vítima, da Ivanete? Ele chegou a dizer que tinha sido responsável pela morte. Ele falou para vocês que tinha... Falou lá para a delegada lá. Era um delegado lá. Mas o senhor estava presente nessa hora? Estava presente. O senhor ouviu então ele admitindo, né? Certo. Queria só que o senhor me confirmasse aqui. A situação que o senhor encontrou lá foi dessa foto, da foto 60 aqui do processo? Foi, isso aí. Exatamente isso aqui, né? Foi. Só para deixar claro também, qual era mais ou menos a altura aqui dessa grade, dessa cama? 1 metro. É mais ou menos 1 metro. A vítima, o senhor acredita que ela tinha que altura? Pelo que o senhor viu lá o corpo dela. 1 metro e... No máximo 1,60 m por aí. 1,60 m, né? Certo. O senhor, antes disso, o senhor já tinha conhecimento do casal? Sabia de algum problema, de alguma desavença entre eles? Não os conheci, não. Não conhecia nem a ele, vítima, nem ela, o acusado? Não. O senhor, ao ir ao local do crime, teve contato com alguém que disse que viu ou que soube de alguma coisa acerca do fato? Não, só populares mesmo, falando. A gente ouviu mais fixação na pessoa. Mas alguém, o que eram esses comentários que o senhor ouvia lá na hora? Não, só dizendo onde é que estava, só. Ah, só fala dele, mas do crime em si, não? Da maneira como foi praticado, como ele entrou, como... Não. Alguém mencionou alguma coisa sobre isso? Não. Não, né? Esse cômodo, esse quarto dela, além disso aqui que a gente está vendo, que o senhor já falou, foi encontrada alguma arma, algum outro tipo de coisa, faca, alguma coisa? Para me recordar, não. Pelo que o senhor ficou sabendo lá, ela morava com quem nessa casa? A vítima? Se eu não me engano, parece que tinha uma criança também, um garotinho. Filho dela? Não tenho muita certeza, mas eu lembro que tinha um garotinho lá, parece que vivia com ela. Você sabe que tinha uma criança, mas não sabe, né? É, dela. não tenho certeza absoluta não. O senhor saberia dizer quem encontrou o corpo da vítima? Sei não. Nós já fomos avisados já, através do PM trabalhava lá e aí não... Através do policial que trabalhava lá? É. Lá Quem era esse policial? É o Ranieri, soldado Ranieri. O senhor não trabalhava lá na cidade, não, de Redenção? Não, senhor. Ah, o senhor foi só Eu para... trabalho aqui, só recebi que ele estava sozinho lá. O senhor foi só para dar apoio nessa situação, né? Foi. Entendi. Certo, estou satisfeito, Celso. Defesa, alguma pergunta? Pode fazer a pergunta direta? Perfeitamente, Pode. Diretas. São diretas, perguntas. Sr. João,
Senhor João de Deus, quando vocês chegaram no local, verificaram se tinha indícios de luta corporal no local? Não, o quarto não estava arrumado, mas não notei assim se tinha assim alguma coisa quebrada, alguma coisa. O senhor viu a vítima, o corpo da vítima, pelo porte dela, ela pesava aproximadamente quantos quilos? Em torno de 50 alguma coisa, eu acho. 50, entre 50 e 60 quilos. Da cena do crime, na cena do crime, foi recolhido o material para a corda, o pescoço da vítima e outros objetos? Eu acho que foi trazida a corda lá para a delegacia. O senhor acha que tem certeza? Eu acho. O senhor se referiu à existência de pegadas. Foi feito pelo menos um levantamento fotográfico, alguma medida para saber o tamanho dessas pegadas, ou seja, o rastro, para ser mais claro, qual o número do pé dessa pessoa, autor das pegadas? Não, só fomos assim que lá é bem espaçoso o quintal, em torno de 40 metros por aí. Aí, quando ele disse, quando o médico, o perito lá, o legista falou que não se tratava de um suicídio, e sim de um homicídio, aí a gente, né, vamos começar a ver outra visão. E aí fomos andar lá no quintal, que é uma das formas também. Aí lá no fundo do quintal, do lado esquerdo do quintal, de quem desce lá no fundo do quintal, tinha lá umas marcas assim, como que alguém subiu, quebrou alguma coisa lá e pulou. Na residência onde foi encontrado o corpo da vítima, há vizinhos próximos dos dois lados, na frente? Ela não é uma casa isolada não, tem vizinho. Tem vizinhos. É. Procuraram saber se alguém ouviu gritos de pedido de socorro? Lá eu não me recordo que alguém disse que socorro, que ela gritou. Se a gente perguntou, mas alguém não disse assim que ela pediu socorro, eu não me recordo não. Não disse. O senhor se referiu aqui que ele disse que seria o responsável pela morte da vítima. Ele teria confessado no local onde vocês tiraram da corda onde estava tentando suicidar, ou foi na delegacia? Ele já pegou ele já. Lá na casa lá, né? Não. Ele já disse lá na delegacia. Ele disse na delegacia. Bem porque ele ainda estava ainda um pouco. Ele quase morre lá. E por último, Inclusive ele disse que porque não deixaram ele terminar o serviço que ele começou, né? Desculpa, não entendi. Ele disse por que nós não deixamos ele terminar o serviço que ele começou, ou seja, ter se enforcado. Que seria o suicídio. Tá. Dele. Certo. O senhor já respondeu, mas eu gostaria que ficasse mais claro. Além da corda, o senhor não se recorda que tenha sido colhido impressões digitais, qualquer outro material que pudesse elucidar o crime por meio de perícia no local do crime? Não. Você tem alguma pergunta? Sem mais perguntas, excelência. Perfeito. Pode encerrar o termo. Depoimento da testemunha de acusação. O nome do senhor completo, por favor, no microfone. Ranieri de Souza, Senhor Ranieri, qual a função do senhor na Polícia Militar? soldado. O senhor é soldado da Polícia Militar. Isso. O senhor tem algum parentesco, ou amizade, ou inimizade com o acusado, com a vítima, com alguém nesse processo? Não. O senhor promete dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Sim, senhor. O senhor se recorda dos fatos? Sim, senhor.
Tá certo, então. Vou passar a palavra ao promotor, só responde para ele, tá certo? Senhor. Senhor Ranieri, aqui nós tratamos aqui do possível homicídio da senhora Ivanete. O senhor prestava serviço na época na cidade? Sim, senhor. De redenção? O senhor foi o primeiro a chegar no local do crime? Já, como militar, sim. Policial, sim. Policial, sim. Quem foi que acionou a polícia militar lá? Eu tinha acabado de terminar de fazer uma ronda, aí chegou uma moça que eu não conheço ela chegou numa vez, aí ela falou, ó, policial, uma mulher acabou de se matar ali, eu vou, aí o SAMU vai pegar o corpo dela, o pessoal da prefeitura vai pegar o corpo dela. Aí eu falei, não, espera lá porque eu tenho que ir lá, porque tem um procedimento da polícia para poder fazer, né? Não fala que não é para liberar não, que eu tô indo, não é para pegar o corpo não, que eu tô indo lá. Aí quando eu cheguei lá no local, eu vi que o local estava meio estranho, no mínimo estranho para ser um homicídio. A posição do corpo dela, tudo, e ela também estava com um corte na cabeça. Aí eu... Só para esclarecer isso, o que o senhor achou estranho? Estranho que o senhor diz é que não parecia um suicídio, é isso? Não parecia. Por que o senhor chegou a essa conclusão lá, que o senhor observou? Tinha um ventilador no local que ela estava caída, assim, tinha um ventilador muito longe caído, como teve algumas coisas bagunçadas, como que teve uma luta corporal lá antes. No local. Antes. E outro detalhe, ela tinha a corda, ela tinha amarrado uma corda, aí depois cortaram a corda e tinha amarrado de novo no pé de uma cama que tinha no corrente. Tinham 2 pedaços de corda? Sim, senhor. Aí estava cortado. Na verdade, tentaram enfocar ela e não conseguiram levantar ela. Aí cortaram a corda e deram um nó muito forte. E depois amarraram no pé da cadeira. Eu até tirei algumas fotos da cama, na verdade. Da cama, isso. Eu até tirei algumas fotos e deixei com o pessoal da Polícia Civil, que eles pediram para me tirar. Esse que o senhor falou que teria tentado amarrar no teto, ainda tinha um pedaço de corda no Tinha teto? amarrado. Tinha no teto, né? E aí ela estava com a corda no pescoço e amarrada na cama. Amarrado na cama. No pé da cama. Agora, a altura dela, pelo que o senhor viu o tamanho dela e viu a altura da grade lá da cama, permitiria que ela se enforcasse, né, na altura da cama? Muito difícil. Certo, mas aí você chegou e constatou essa situação, né? Inclusive com alguns objetos derrubados, como se tivesse havido uma luta. Corporal. Tinha alguém na casa, o senhor sabe dizer, no momento do crime? Pelo que o senhor se informou lá na hora? O menino dela que me contou que depois ele estava muito nervoso, já depois ele falou que quando entrou, que foi chamar, alguém saiu correndo. Mas o filho dela, o pequenininho. O filho dela. Chegou a ver alguém correndo ainda. O primeiro que chegou fugindo lá. do local. Essa criança, qual a idade dele na época? Pelo tamanho eu não me informei, mas pelo tamanho 7 anos. Menos de 10 anos. Menos de 10 anos. Com certeza, né? Ele chegou a contar alguma coisa mais para o senhor? Se alguém havia ameaçado a mãe dele, se a mãe dele tinha problema com alguém? A princípio, todo mundo estava chegando lá, mesmo o pessoal disse que falando que era tinha sido um suicídio, aí queria que liberasse o corpo. Aí depois ficou lá, eu tive que esperar para ligar para o perito e tudo. Aí, já depois de muito tempo, ele me chamou e falou: policial, eu quero falar um negócio mais só para tu. Aí foi ele e o assistente social, que é a Agra, acho que a tia dele, me chamou num particular e ele falou que o pai dele, um dia anterior, tinha falado para a mãe dele, para ele, que ia matar a mãe dele e ia fugir para a corrente. Se não conseguisse fugir para a corrente, ia se matar. O pai dele, no caso, é o acusado. Isso. Isso a criança falou para você lá no local. Pra mim, e a tia dele estava no presença. O senhor lembra o nome da tia? Águida. Águida. Estava na presença dele. Certo. Aí, já havendo essa suspeita que era ele, o senhor passou isso para os seus colegas policiais, como é que foi? Aí primeiro liguei para meu comandante, ele não atendeu, aí liguei para a Polícia Civil, para o delegado Averli. Aí ele pediu que eu retirasse umas fotos e podia liberar o corpo. Aí eu falei, não, que pedi para ele mandar um perito. Aí só que demorou um pouco. Aí antes disso, o filho dele já tinha me falado. Aí o pessoal foi lá, tinha um muro lá atrás, tinha uns pedaços de muro quebrado. Aí quando nós já começamos um trabalho de investigação, o filho dela começou a falar. Aí quando o perito chegou lá que constatou, aí quando nós fomos lá na residência que ele ficava lá. O perito do caso era quem? Dr. Elvas.
Doutor Elvis. Ele é médico perito ou ele é perito de local de crime? Ele é médico perito e ele é perito da Polícia Civil. Certo. Aí e você chegou aí com eles até a casa do acusado? Foi. Foi? Como é que foi lá? Quando nós chegamos lá, que cercamos a casa, que avisamos que era a polícia, ele estava fumando um cigarro numa rede meia deitada lá. Aí nós ouvimos um barulho, aí cercamos a casa, aí fiquei esperando. Aí o primeiro que entrou que empurrou a porta que estava aberta foi o doutor Elvio, eu entrei em seguida, quando ele já estava tentando se matar. Como era que ele estava tentando se matar? Ele amarrou uma corda e estava numa pia, aí pulou, aí logo o doutor, não demorou pouca coisa, o doutor Elvio segurou ele, aí eu cheguei para ajudar e chegou outro policial e o doutor Elvio cortou a corda. Então, mas quando vocês chegaram lá, ele ainda estava lá do lado de fora? Não, estava dentro da casa, só numa rede. Ah, a janela estava aberta? A janela estava aberta. Você conseguiu ver? Mas na hora que nós falamos que era a polícia, que nós já estávamos cercando a porta, eu cheguei na janela. Quando eu estava chegando na janela, o doutor Elvis passou para o outro lado e o menino bateu na porta, dizendo que era a polícia. Uhum. Aí foi na hora que ele viu que era a polícia que ele saiu correndo para a cozinha. Aí nós não entramos uma vez, porque não sabia se ele estava armado ou alguma coisa do tipo. E aí foi só depois que ele viu vocês que correu, foi que tentou se enforcar lá, né? Certo. Tinha mais alguém na casa dele? Não, só ele. O senhor lá no local do crime, conversando com as pessoas, o senhor soube se alguém viu o ocorrido, ou pelo menos viu ele entrando na casa ou saindo, além da própria criança? Não, senhor. Ninguém relatou ter visto, ou conhecer alguém que ter visto? Não, senhor. O senhor já trabalhava há muito tempo lá em Redenção? Uns 6 meses, 6, 7 meses. 6 meses. O senhor já tinha conhecimento de algum problema entre o réu e a vítima? Anterior a isso, não. Aí depois do acontecido, na hora lá que o pessoal falou que ele já tinha agredido ela, mas anterior não. Depois que o senhor ouviu os comentários? Exatamente, anterior não. Que ele teria agredido ela e tal, que eles estavam separados. Já tinha tentado matar ela, familiar delas que relatou lá. O senhor soube se ela chegou a registrar alguma ocorrência? Não. Não sabe dizer, não. Satisfeita, Excelência. Defesa, alguma pergunta? Senhor Nieri, o senhor foi a primeira pessoa a chegar no local. Como policial, já tinha o pessoal do Sambu lá. Já Sim, tinha... mas como policial e depois o médico legista. O senhor sabe informar se foi recolhido algum material para perícia no local? Tais como corda, impressão digital? A corda sim, Foi recolhido. foi recolhida a corda. Bem, o senhor disse que quando chegaram na casa, o acusado se encontrava deitado na rede fumando um cigarro? Deitado numa rede e estava acendendo um cigarro. Ele não sei se ele chegou a fumar. Aí depois, quando nós entramos na casa, o cigarro estava lá e um isqueiro jogado. Que quando ele viu a polícia, ele correu. Vocês levaram quanto tempo entre a chegada na casa e o momento de entrar na casa? Questão de, no máximo, 1 minuto. Foi coisa rápida. O doutor se levantou da rede, acendeu-se e tentou se enforcar. A polícia estava lá, por que motivo? Porque, segundo um determinado depoimento, o médico legista foi o primeiro a entrar na casa ao invés de policiais. Na verdade, eu estava acompanhando o médico. Eu passei por um lado, ele passou por outro e tinha mais 2 policiais que ficou na porta. E até onde eu sei também, ele é policial, o perito, porta-arma e tudo mais. Ele foi dar um apoio. Aí, que não tinha como tinha 2 entradas e 2 janelas, não tinha como 2 policiais fazer esse trabalho, cercar. Aí ele deu esse apoio. Agora, essa questão burocrática aí, se ele pode ou não, aí é outro. Isso não cabe a me responder. Não, sua pergunta não foi nesse sentido, sobre legitimidade, não. A pergunta foi se tratando de um médico que teve a presença de policiais procurando uma pessoa que supostamente havia cometido um crime grave, encontrando-se dentro de uma casa onde evidentemente havia armas lá, nem que seja arma branca, faca, facão e tal, e ao invés da polícia entrar na frente dessa casa, onde esse suposto assassino estava escondido, quem entrou foi o médico legista. Mas é o que eu estou falando para o senhor, ele tem porte de arma, ele é policial, embora seja um médico, ele é policial, ele é perito da polícia, ele tem porte de arma e tem
eu acho que ele tem essa autonomia para fazer isso também. Ele foi dar um apoio, isso foi só uma coincidência ele ter entrado na porta, mas eu entrei junto com ele, pelos fundos. Certo. Só foi questão de logística mesmo, ele ter entrado primeiro. Ok. Sanieri, o senhor se recorda se o acusado confessou o crime lá no momento em que tiraram ele da corda, onde ele supostamente estaria cometendo suicídio, ou só após Ele nem tinha na condição para delegacia? isso lá no momento. Então só foi na delegacia? Lá na delegacia, eu não sei, lá ele não tinha condição para isso. Porque, na verdade, eu não vi com eles, como eu era que só veio o médico e o pessoal. Então só foi na delegacia, né? O senhor acompanhou o depoimento dele para a delegada? Não, só no dia seguinte que eu fui dar um depoimento também, que ele estava lá. No primeiro depoimento dele, não. O senhor falou que a vítima continha uma lesão na cabeça. O senhor podia descrever essa lesão? Eu não posso porque eu não toquei nela, porque quem fez esse foi o médico. No momento eu só vi um pouco de sangue. Não pode Aí ser. eu também não. Seria muita irresponsabilidade minha estar revirando o cabelo dela. Esta lesão é em qual parte da cabeça? De frente, trás, lado? Eu só vi um pinguinho de sangue, doutor. Ah, só um pouco de sangue. O senhor citou que um assistente social estava com um garoto e onde tinha prestado algumas informações. Essa assistente social, o senhor confirma, ela por acaso é tia, é parente próximo da criança? Eu falei assistente social, mas isso era irrelevante, porque só para. Mas ela é tia da criança. Lá no local do crime, vocês verificaram se alguém ouviu grito de socorro, pedindo socorro? Algum vizinho? Ninguém relatou isso, não. Não, né? Sem mais perguntas? Boa pergunta, doutor? Encerrou? Tá certo. Agora eu estou aqui. Mas na época, Na o senhor época, era sim. policial lá em Redenção. O senhor, como o senhor já falou que o senhor viu, né? O senhor acompanhou. Sobre o que teria motivado o acusado, o senhor ouviu, obviamente você não pode ter visto, mas o senhor ouviu dizer qual teria sido o motivo? Na hora eu vi muito relato dos familiares dela mesmo, mas o consistente é porque ela disse que tinha separado dela. A consistente não, que me expressei mal. Mas o comentário que mais surgiu, que ele tinha separado dela, ela tinha separado dela e ele estava. Ela não queria voltar mais com ela e ele estava pedindo dinheiro para comprar droga. Foi o que o familiar dela falou. Não, e ela também o senhor pode repetir, assim, porque não ficou bem claro. O que o pessoal, os familiares dela falou, que ela tinha separado e não queria voltar. Já tinha separado algumas vezes, já tinha voltado, mas dessa última vez ela não queria voltar mais, tinha falado que não voltava mais, e ela, segundo os familiares dela, não sou eu que estou falando, que comentaram um dia, que ela segurava o vício dele por droga e ela também tinha cortado, não estava dando mais dinheiro para ele comprar droga. Sobre o modus operandi, sobre a forma que teria ocorrido esse estrangulamento, etc. O senhor ouviu dizer como teria sido o processamento, como ocorreu a sistemática, se ele amarrou, estrangulou primeiro? O senhor tem como informar isso? Pelo que o senhor acompanhou, de certa forma o senhor falou que estava acompanhando o perito. Eu quero que o senhor nos diga exatamente o que foi relatado, como se transcorreu lá no local do crime, se o perito passou alguma informação para o senhor. Não, porque foi muito rápido, porque o que nós tínhamos sabendo que ele estava fugindo, estava preparando uma fuga e tem alguém que ia dar coisa para. Aí na hora que o perito ele constatou lá que ela não tinha a lesão, que ele falou que era uma lesão em vez de enforcamento,
Esse foi o perito perito falou. utilizou essa informação. essa forma. Aí nós já saímos para casa dele, porque ele estava preparando... O perito falou, eu preciso que o senhor frise exatamente, o perito passou essa informação, que tipo de informação? O que foi que o perito falou exatamente? É que o perito falou assim, ela não tem uma lesão, que diz que é característica de enforcamento, ela não tinha. Aí o pessoal já estava comentando que ele já estava preparando... Não era uma lesão em V, não foi isso que o senhor falou? Que uma lesão, ele falou que ele usou como para entender, disse que quando é enforcado fica uma lesão em V, que é uma lesão característica de O que enforcamento. não era o caso. Que não tinha, Certo. ela não tinha. Aí, Qual era o tipo de lesão? Ele chegou a mencionar, o perito? não, porque a partir desse momento o pessoal já chegou lá dizendo que ele estava querendo fugir. Alguém ia de moto, e quando nós chegamos lá tinha um rapaz de moto bêbado na frente da casa dele, que segundo informação ele queria dar um apoio. Aí quando ele viu a polícia ele saiu, nós nem vimos quem era, porque ele saiu com a moto. Aí disse que ele ia fugir, aí nós já saímos muito rápido para ver se conseguia prender ele. Aí a partir desse momento ele já veio para cá e eu fiquei lá em Redenção. O pessoal veio para cá, eu fiquei para Redenção. Não tive como saber maiores detalhes sobre esse... Perfeito. Pode encerrar o termo de audiência. Depoimento da testemunha de acusação. O nome do senhor completo no microfone, por gentileza. Honório Dias da Silva. Senhor Honório, qual a função do senhor? O senhor trabalha com o quê? Trabalho com pessoas na Igreja Batista como pastor. O senhor é pastor? Perfeito. Isso lá em Redenção mesmo? Redenção do Gurgueia. Sobre esses fatos, o senhor tem algum parentesco com o acusado, com a vítima? Amizade ou inimizade com o acusado ou com a vítima? Não. Então o senhor está compromissado na forma da lei. Sobre esses fatos, o senhor se recorda dos fatos, o que o senhor lembra, obviamente. O senhor quer que eu leia alguma denúncia para o senhor, algum documento, ou não é necessidade? Como assim? O senhor quer que eu leia a peça inicial, ou o senhor lembra dos fatos? O senhor se recorda dos fatos? O que eu presenciei e lembro. O senhor se lembra? Muito Perfeito. bem. Então eu vou passar a palavra aqui ao promotor, o senhor responde diretamente para ele, sempre próximo do microfone, tá certo? Certo. Fique à vontade. Senhor Honório, o senhor morava próximo da vítima, da senhora Ivanete? Justamente, bem próximo. Casa bem próxima mesmo. Qual a distância mais ou menos? Só tem um beco, só um becozinho mesmo de 1 metro. Mais ou menos 1 metro da parede para outra, né? Certo. Como foi que o senhor ficou sabendo desse fato, da morte dela? Foi o filho dela, Davi, que quando eu fui chegando em casa, viu? Eu não estava em casa, eu estava fazendo um trabalho de evangelismo, evangelho e ação. Quando eu fui chegando em casa, deixar uns galões de água, inclusive até beber também. Aí o menino já entra, quando abrir a porta, ele já entra gritando, viu? Que mamãe tá morta, mamãe morreu, mãe tá caída. Era por volta de que horas? Era aproximadamente umas 10h30, 10h40. Não sei. Da noite? Não. Da manhã? Da manhã. Da manhã, certo. Da manhã. Aí ele chegou dizendo... Ele chegou agoniado, dizendo que mamãe tá caída, mamãe tá morta, socorre. E aí eu corri para socorrer, né? Eu pensei assim, poderia ter sido uma parada cardíaca, uma coisa assim, né? Corri lá, cheguei, estava lá estendido no chão, e aí o meu filho, o Ismael, já foi também atrás, e aí vi daquele estado, né? A intenção é de fazer alguma coisa, mas estava parada, com a corda amarrada no pescoço, viu? E amarrada a corda na cabeceira da cama, né? Que inclusive baixa a cama. Era essa situação aqui da folha 60? Justamente, essa situação. Exatamente, a posição do corpo era essa mesmo? Desse jeito aí a posição do corpo. Tá do jeitinho. Que o senhor encontrou lá, né? Veio no jeitinho que eu fiz, né? Essa posição aí. Certo. Aí eu entendi, né? Que não tem capacidade dela mesmo de se enforcar. Eu pensei que poderia ser um enforcamento, mas depois veio de mim. Mas não é possível uma corda desse tamanho, né? Alguém se matar. O senhor acredita que pela altura dela, tamanho da cama e tamanho da corda, ela não conseguiria se suicidar? Eu dessa entendi forma? que não tinha condições de suicidar. Certo. Aí qual foi a providência que o senhor tomou? Aí a gente fomos logo na frente de casa e gritando, o menino gritando e a gente também para caçar uma ambulância, viu? Para ver se poderia ter algum socorro, né?
Mas aí logo aí chegou muita gente aí, já foi gente para todo Você lado. Aí. chegou a tocar nela, a buscar por sinais vitais, pulso, alguma coisa, ou não? Nessa hora a gente não tem muita noção da coisa, quer socorrer, viu? Cacei meio de ver os pulsos tal, mas não entendi muito bem, mas achei que poderia estar vivo, poderia estar morta, mas não sei. Mas Então não foi chegou caçar a- socorro, viu? Não chegou a sentir pulsação? Não, batimento? não. Aí achei que poderia estar morto. Aí logo veio as vizinhas, veio outra jovem lá, também assuntou, e aí encheu e todo mundo viu que provavelmente deve por noção que podia estar morta, né? Mas parece que podia ter sido coisa recente, né? E me tire só uma dúvida aqui, seu Honório. O senhor lembra exatamente do que o Davi, a criança, quando chegou na sua casa, falou? Falou? Eu lembro. Não, o que a criança falou que a mãe estava caída, morreu, está morta, está caída. Agora, só quando estava lá, o menino entrou junto comigo, né? Ele dizia, foi papai, é o que ele, né, dizia, né? Então naquele momento ele já falou, foi papai. A criança julgou que poderia ter sido, né? O pai dele, né? E eu disse, não, meu filho, que é isso, meu filho? O pai dele, no caso, é o acusado aqui. Segundo a criança, né? Certo. Pois bem, aí o senhor conseguiu chamar o socorro, a polícia foi até o local. Aí encheu de gente, a polícia foi, chegou também, e aí tem muita gente. Mais cedo nessa manhã, ou na noite anterior, o senhor ouviu falar de alguma movimentação na casa dela suspeita, que pudesse indicar uma luta, um crime acontecendo naquela casa? Não. Nem viu, nem ouviu ninguém comentando também, Não. os outros vizinhos? Eu não ouvi barulho nenhum, nada. Não ouviu nada? Na anterior, nada. Certo. O senhor era vizinho, já conhecia eles, sabia de algum desentendimento anterior deles? Eu conhecia e, como se diz, conheço, mas não tinha intimidade com ele, nem nada não. Só via passar. Mas já tinha Não. visto ou ouvido falar de alguma briga entre os dois? Eu não sei muito sobre a vida dele, que ele nunca entrou nesses detalhes, viu? Era vizinha, tudo lá, passava, mas ele nunca foi comentar sobre a vida dela. Eu entendi que não tinha Mas intimidade, mas já ouviu falar? não, na boca do povo a gente ouve que disse que tinha algumas discussões, né? Tem que ser positivo, mas não que eu sei totalmente o que era, em mínimo detalhes, não sei. Eu acho que eles não se davam muito bem, teve uns problemas aí. Mas A posso Ivonete era conhecida como Loura Maia, é isso? não, Loura Maia é a mãe dela, A né? mãe dela, certo. O senhor, no seu depoimento da polícia aqui, mencionou um episódio que o réu aqui, o Rodinei, que o senhor tomou conhecimento, claro, teria tocado fogo no carro da mãe dela, dessa senhora conhecida como Loura Maia. Foi o que me disseram, a turma aí disse que fez um ato desse, né? Comentário. Só que comentário. Só que eu não tenho certeza, porque eu não vi, né? Eu sei, Mas eu só ouvi segundo falar. o comentário, né? Diz que tocou Esse fogo uma fato teria vez. sido recente ou já de muito tempo? Muito, quer dizer, não sei a data, não sei se era 1 ano ou 2 anos, é uma coisa assim, não era muito recente não. Antes do crime, né? Antes do crime. Certo. A mãe dela, da Ivonete, ela não apareceu lá, não estava na casa não, na hora? Tava não, pelo menos na hora que o menino me chamou, eu entrei lá, a mãe dela não tava não. Mas na casa morava a Ivonete, a mãe e o filho? Morava a Ivanete, a mãe e o filho, né? Tinha mais alguém que morava lá? Não, o que eu saiba não. Eu ia falar não. Certo, eu estou satisfeito, excelência. Defesa, alguma pergunta? Honório, é só uma única pergunta. Além do que a criança falou quando o senhor entrou com ele e outras pessoas na casa, alguém, o senhor pelo menos ouviu falar, alguém na redondeza ali que
teria dito que viu o acusado no local do crime naquele dia? Não, eu não sei mais de nada, somente o que eu pude falar aqui para vocês. Inclusive, eu estava muito ocupado nesse dia, trabalhando no evangelização. A casa, inclusive, lá em casa estava até fechada. Eu cheguei, abri, botei uns galões, junto com mais umas pessoas que estavam trabalhando comigo, meu filho, mais outro filho, e abrimos, e aí nessa hora que foi abrindo, o menino veio. Então, eu não sei, teve pessoas perto, não sei, eu não posso dizer. Você mais perguntas, Silêncio? Pode encerrar o termo. Depoimento da testemunha de acusação do senhor aí no microfone, por gentileza. Ismael Arnaldo Dias. Senhor Ismael, qual é a profissão do senhor? Hoje eu trabalho com marketing de rede. Marketing de rede. Qual a sua idade? Tenho 22 anos. 22 anos. Com relação a esse fato, o senhor é parente do acusado, da vítima? Não, senhor. Tem alguma amizade ou inimizade com o acusado, com a vítima, com alguém nesse processo? Com a vítima, uma proximidade era um pouco mais comum, porque morava um pouco perto. Mas com o acusado, não. Isso vai influenciar o que o senhor vai falar aqui hoje, essa proximidade que o senhor tem? Não, senhor. Certo. O senhor promete dizer a verdade sobre o que lhe for perguntado? Sim, senhor. Sobre esses fatos, o senhor se recorda dos fatos, por que o senhor está aqui hoje? Sim. Tá certo. Então, o senhor responde diretamente para o promotor, tá certo? Ok. Seu Ismael, o senhor já mencionou aí que morava próximo da vítima, não é isso? O senhor é filho do seu Honório, que depois aqui, o senhor morava na mesma casa que ele? Nesse período, não. Nesse período eu já era casado, já não morava, mas Mas o senhor estava lá na hora? na hora do acontecido, de ver o corpo, sim. Estava, né? A casa lá, qual é a distância mais ou menos, da casa do seu pai para a casa dela? Se for muito, é um metro. Um beco. É bem próximo, né? O senhor chegou lá que horas na casa do seu pai? Acho que em volta de umas 10 horas, que a gente estava envolvido no projeto de evangelização, a gente foi justamente deixar uns galões e daí a gente ia para o interior. Mas isso foi interrompido pelo fato. Por volta de 10 horas, então. Que horas você tomou conhecimento com o filho da vítima chegando lá na sua casa, foi isso? Foi basicamente em torno desse horário, porque ao chegarmos, que a gente ia levar esses galões, possivelmente para deixar na igreja, a criança veio dizendo que a mãe estava caída. E aí foi onde a gente correu para ver. Eu queria só que você tentasse se lembrar exatamente do que é Davi, não é isso o nome da criança? Isso. O que o Davi falou lá quando ele foi na sua casa? O que ele falou exatamente, as palavras? Se você pudesse se lembrar do mais... Ele chegou dizendo: pastor, minha mãe está lá, caída. Caído. Esse era o discurso dele, apavorado. Ele chegou em algum momento a mencionar alguma coisa? Foi meu pai matou minha mãe? Isso só depois de a gente já estar lá vendo o fato acontecer. Já na casa Já na dela. casa. Aí o menino falou isso? Já, mas já tinha bastante pessoas já, foi muito rápido. Certo. Quando vocês chegaram lá na casa da vítima, qual foi a situação que você encontrou lá? A gente encontrou um corpo deitado ao chão, com uma corda no pescoço, colocado em volta da cabeceira da cama. Essa foi a cena do fato. Essa cabeceira da cama, qual seria a altura dela? Ela não Mais dá, ou menos. Não chega a dar 2 metros de altura, não. Aquelas camas de solteiro, aquelas camas pequenas. 2 metros de altura é alto, é mais Ela alto do que eu, 2 metros de altura. Ela é muito baixinha, 1 metro e pouquinho. Ah, bem tá. baixinho. O senhor tem que altura, o senhor sabe? Não deu nem 1 metro, 1,60 m e pouco. O senhor tem 1,60 m. A vítima, comparada com o senhor, era mais alta, mais baixa, do mesmo tamanho? Se eu me recordo, se ela é mais alta do que eu, é muita pouca coisa. Mais ou menos do mesmo tamanho do senhor, né? Então, certo. Além disso, o senhor falou do corpo, que estava a corda na cama, tinha objetos revirados no quarto, objetos jogados no chão, algo que indicasse ter havido uma luta no local? Tinha alguma coisa derrubada no quarto. Caída no chão Caído do no quarto. chão, agora não me recordo se era um ventilador, mas tinha um objeto que estava caído sim. Certo. Aí qual foi a providência que vocês tomaram na hora? Ao chegarmos, a reação foi que
se poderia socorrer. A gente já chegou, quando viu, a reação foi de se dava para socorrer, foi ver pulso, alguma coisa. Mas logo a gente percebeu que já não tinha mais fôlego de vida. Você, pelo que o senhor tentou ver, você viu que ela não tinha mais sinais Não tinha mais vitais. sinais vitais. Certo. Aí foi vocês que acionaram a polícia? Já tinha, quando a gente chegou, foi muito rápido. Então chegou outra pessoa que fez a ligação. A ligação não foi direta da primeira testemunha, não. Certo. Ismael, me diga uma coisa. Seu pai morava lá? Você morou nessa casa com seu pai também? Muito tempo. Muito tempo. Você teve conhecimento de problemas do acusado com a vítima, de brigas entre eles, de ameaças, agressões anteriores? Assim, a gente não via muito movimento de briga, não. Umas discussões de casais a gente acabava presenciando na rua, por perto, mas não com constância, não. E agressões físicas? Não, nunca vi. Nunca viu? Ouviu falar alguma vez de alguém comentando se ele já tinha batido nela, alguma coisa Não, assim? não sei. Certo. O senhor mencionou aqui no seu depoimento na polícia que ficou sabendo que o Rodinei tinha incendiado, colocado fogo no carro da mãe da vítima. Como é que foi essa história, o senhor lembra? Eu fiquei sabendo por boca, mas vi o carro queimado. Que, segundo, tinha sido o Rodinei que teria ateado fogo no carro. Mas não vi ateando fogo, mas subido a acontecer. Comentário, né? E esse comentário que chegou para você, me disseram por que ele teria feito isso com o carro da mãe da vítima? Não foi esclarecido para mim, não. Você não ficou sabendo? Certo. Estou satisfeito, Excelência. Defesa, alguma pergunta? Senhor Ismael, após esse fato, o incêndio do carro, que supostamente teria sido acusado, que teria ateado fogo, após esse fato, você viu o casal juntos, convivendo normalmente? Vi, sim, o casal tendo algumas conversas por a proximidade da casa, assim. Você menciona que o menor, filho da vítima, foi chamado assim, dizendo que a mãe estava caída, morta. Além da criança, quando chegaram na casa, tinha mais alguém? Não, senhor. Somente a criança que nos levou à casa. Boa tarde, Ismael. Boa tarde. Ismael, você falou que a criança começou a falar que tinha sido o pai, né? Mas a criança começou a falar lá na sua casa ou só depois, na presença de populares? Na presença de populares. Na presença de populares. Só para esclarecer, você sabe me dizer se a assistente social, tia do Davi, estava junto nesse momento já? Não me recordo. Não recordo. Satisfeito. Você mais pergunta? Pode encerrar. Depoimento da testemunha. O nome da senhora completo, por favor, no microfone. Marineide Maia de Carvalho Borges. A senhora é parente da vítima ou do acusado? Sou irmã da A vítima. senhora é irmã da vítima. Então a senhora vai ser ouvida na qualidade de informante, dispensado o compromisso legal. Certo? A senhora, obviamente, se recorda, sabe por que a senhora está aqui hoje, não é isso? Sim, Tá certo. Então eu vou passar a palavra ao promotor, a senhora responde diretamente para ele, tá certo? certo. Dona Marineide, a senhora sendo irmã da vítima, logicamente sabe acerca do relacionamento dela com o seu Rodinei, não é? Sei. Da época que ela foi assassinada, eles já tinham terminado o relacionamento há quanto tempo? Mais ou menos umas 2 semanas. Eu não sabia muito bem, assim, sabe exatamente a semana, quanto tempo. Porque sempre ela falava comigo, mas não me contava nada. Ela simplesmente falava: neném, eu não quero mais nada com esse nojento. E ele não me deixa em paz. O que é que eu faço? Eu falei assim: mulher, larga esse homem de mão, que ele não...
Sempre ela me falava, né? Mas ele não chegou a me contar o que ele, né, falava com ela. E ele sempre, ela ia lá para casa, todo dia a gente saía juntas. Nessas conversas que a senhora tinha com ela chegou a dizer se era ameaçada por ele, se ele dizia que ia fazer alguma coisa com ela? Sim, ultimamente, nas últimas semanas, antes da morte dela, ela me disse que eu falei, vem aqui, mulher, vem pegar, que ela tá dizendo assim, né, eu tô com vontade de comer uma comidinha tua. Eu falei assim, vem aqui pegar. Aí ele falou assim, não vou não, porque eu tô com medo de Rodinei. Eu não quero mais ir aí, porque eu tenho medo dele me matar. Eu falei assim, mulher, tu vem que eu volto contigo. Eu disse, não vou não. Eu falei, então tá bom, não vem não. Mas ela chegou a lhe explicar melhor como era? Só foi isso, que ela falava só assim. Só falou assim, que tinha medo dele matar. Eu tô com medo dele me pegar, ele tá muito agressivo. Aí eu peguei e falei assim, mulher, então, por que tu não deixa logo esse homem já te pedir quantas vezes, né? E aí ela falava que ia embora. Como de fato eles estavam já com a passagem, já iam comprar as passagens para viajarem no sábado. Ela e o filho? Ela, minha mãe e o filho, que minha mãe, ela morava com minha mãe e o filho dela. Moravam os três, né? Os três. Ela alguma vez relatou para a senhora se ele já agrediu ela fisicamente, de bater? Já bateu em frente ao Bar Zero Hora, né? Que é lá na Rua Paraguai mesmo. E outra vez nós fizemos o aniversário dela lá na minha casa, fizemos uma surpresa para ela, eu, a filha dela mais velha, a Fernanda, e nós, todo mundo, os amigos, né, os parentes, nós fizemos uma surpresa para ela o ano atrasado, em 2015, no dia 7 de setembro, que era o aniversário dela, no dia 6 de setembro, que era o aniversário dela. Então ninguém chamou ele para ele participar. Aí, de repente ele chegou lá, aí ficou lá conversando, entrou e ela falou para ele, o que tu veio fazer aqui? Vocês fizeram festa aqui e não me chamaram. Agressivo, né? Aí meu esposo, que não gostava dele de jeito nenhum, e nem o meu filho, ninguém gostava dele. Às vezes a gente aceitava, assim, conversava assim, porque a gente gostava muito dela. Aí ficava, não sei, a gente dava certo. Eu não sabia nem o que fazia. Aí foi lá na sua casa? Foi, então estava todo mundo servindo lá para fora, todo mundo servindo as pessoas, muitos amigos, parentes. Aí quando estava perto da festa terminar, ele entrou e discutiu com ela? Discutiu com ela e estava agredindo ela lá com uma coisa, quando eu entrei, né? Mas agrediu de que forma? Agredindo, pegando ela, para disse que ia enforcar ela lá. Pelo pescoço? Pelo pescoço, então eu entrei na hora, o que é que tá fazendo, Rodinha? Que é isso? Se tu fizer alguma coisa com minha irmã, tu não sai daqui vivo não, rapaz. Eu mesmo falei, né? Aí meu marido chegou, meu filho, aí pode sair daqui logo, mas não teve agressão com ele não. Só eles mandaram sair da festa. Mandaram ele embora. E ele ficou. A sua irmã alguma vez registrou ocorrência na delegacia sobre isso? Só na época que ele queimou o carro da minha mãe. Certo, vamos já chegar. Mas quanto às agressões contra ela mesmo, ela não registrou não? Não. Como foi que foi essa situação aí dele ter queimado o carro da sua mãe? Então, como eu moro fora da rua, sempre ela contava comigo e com meu esposo, que ela era muito amiga dele. E na família, nesse momento, só tinha ele de homem, né? Meu marido. E porque o meu irmão é deficiente visual e tem muitos problemas, né? Ela só contava com a gente. Então ela correu, ele ameaçando lá todo mundo lá. Minha mãe foi dormir na casa do pastor e ela correu lá para casa. Aí quando ela chegou lá em casa, na moto, aí ela chegou lá em casa, botou lá para dentro e já falou assim, então vamos lá. Aí ele falou assim, não vamos não, vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Aí ele pegou e quando passou poucos minutos, não sei se foi nem uma hora, já ligavam lá para casa dizendo que ele tinha tocado fogo no carro. A senhora, mas aí, alguém viu da família de vocês? Todo mundo viu. O pessoal, os vizinhos correram para... Viu ele botando fogo no carro? Foi, eles viram. O pessoal, quando viram lá, correram. Os vizinhos tudo né? correram. Chamaram a minha mãe, aí todo mundo saiu para apagar o fogo do carro. Aí queimou o carro. No dia do crime em si, ou no dia anterior, a senhora esteve com sua irmã? Todo dia eu saía com ela. A senhora foi lá na casa dela, não? Fui. Todo dia, ela ia deixar o filho dela no colégio. Passava na minha casa, que eu moro assim mais afastada, né? Ela me pegava na moto,
me levar para fazer as coisas com ela lá, as minhas coisas e a dela. Ela veio, me pegou lá em casa. Quando ela chegou lá em casa, eu estava tomando banho. Isso era que horas? 7h30, depois que ela tinha deixado o menino lá no 7h30 colégio. da manhã, certo. Ela me pegou lá. Aí eu estava tomando banho, ela falou assim, com meu marido, cadê a nega? Aí eu falei assim, ela tá aí, tá tomando banho. Ela disse assim, mas eu tô com frio. Eu falei assim, mulher, então tu tá doente, porque eu tô tomando banho, tô com calor. Desse jeito, brincando com ela. Aí ela foi lá dentro, na cozinha, tomou café, comeu lá em casa, né? E nós saímos. Aí nós andamos, parece que eu não sei o que era, mas nós andamos em todo lugar nesse dia. Aí quando eu cheguei lá em casa, ela foi me deixar. Ela primeiro foi deixar minha mãe na casa do meu irmão, que ela tomava conta da minha mãe, né? Aí depois minha mãe foi pro Brejinho, pro interior, pra casa do irmão dela, e ela voltou para me deixar em casa. Nós brincamos muito. Ela falou assim, agora eu vou embora, neném, porque eu vou pegar minha mãe. Que horas foi isso que ela saiu da sua casa? Era às 9 horas, que ela veio me deixar em casa. Aí ela voltou. Quando ela voltou para lá, eu não sabia de nada, né? Eu comecei a fazer o almoço lá na minha casa. E meu marido estava assim no fundo, lá na nossa roça, lá, no quintal para lá. Aí o menino ligou para mim, dizendo que ela estava morta, que ela tinha se suicidado. Quem ligou para a senhora? O vizinho lá, Certo. que é até do telefone da Otília, dessa aqui, que é testemunha também. Eu falei que era mentira, que ela não tinha se suicidado, que ela estava muito alegre. Ela estava, no dia do fato, ela estava normal, conversando, Normal, brincando. alegre demais, demais. Ela tinha falado que ia embora, ia morar com o filho dela em Minas, com minha mãe, eles iam comprar uma casa lá em Minas. Eu estava muito feliz, todo mundo estava feliz. Ela nunca comentou com a senhora? Não, nada. ela só disse que não queria mais aquele nojento, só a coisa que ela falava. E que queria sair da cidade. Ia sair, ia embora para viver a vida dela. Certo. Ela A senhora, falava pra a mim. senhora depois ficou sabendo se alguém viu alguma pessoa entrar na casa dela no Não. momento do crime? Não ou vi. sair de lá, fugindo Não. depois? Só o menino, o filho dela que disse que viu. Só ele, né? Só ele. Mas outra pessoa não viu, não. Estou satisfeito então, excelência. Defesa, alguma pergunta? A senhora falou aí a respeito do carro, que o Rodinei seria o autor do incêndio do carro. Sim, foi. Se depois disso a vítima ela voltou a conviver com o Rodinei em Brasília, Sim, sim, é verdade. depois retornando à redenção, continuaram a viver juntos? Não viviam juntos, mas assim, na mesma casa, né? Mas se encontravam. A senhora afirmou no depoimento que o relacionamento tinha terminado há umas 2 semanas antes. Foi, ela não queria mais ele. Então Tinham. voltaram a conviver juntos. Sim, estou dizendo assim, na mesma casa. Que eles não estavam morando juntos na mesma casa, mas se encontravam. Ah, sim. Entendeu? A família tinha algum problema pessoal com o Rodinei? A família nunca gostou dele, não. Não. Porque ele nunca respeitou ninguém, né? Toda a vida ele era só extorquindo ela, tudo, dinheiro e tudo. Então ele não... Ele ameaçava ela. Ela trabalhava? Não, ela morava com minha mãe. Então ela administrava O dinheiro da minha mãe. E ele era quem... Em algum momento vocês, familiares, tinham ressentimento por ela administrar o dinheiro da mãe? Não, simplesmente a gente perguntava para ela o que, é que ela fazia com o dinheiro, que não estava dando. Mas também é que... Aí depois que nós fomos descobrir o porquê. Mas descobriram. O que vocês descobriram? Porque ele falou para algumas pessoas que ela dava dinheiro para ele. Aí nós descobrimos assim. Eu conversava com ela, pedia para ela não falar isso, não fazer mais isso, mas aí ele ameaçava matar a minha mãe, matar o menino. Aí ela dava dinheiro para ele. Em algum momento, vocês, familiares, ela, a sua mãe, chegaram a registrar a ocorrência por essas ameaças? Minha mãe só registrou a ocorrência na queimada do carro. É estranho, né? Você ser ameaçado constantemente. Mas ela não falava pra gente. Entendeu? A senhora acabou de confirmar. Não, ela só falou pra gente, presta atenção, ela só falou pra gente uns dias antes.
que ele ameaçava ela. Entendeu? Mas assim, de cara, assim, pra gente, ele nunca, né? Nunca falou. Sim. A senhora tem... Mas a gente ficou sabendo depois que ele fazia essas ameaças pra ela. Eu falei assim, então, mãe, estamos sabendo quando é que o dia tá entrando. Porque minha mãe trabalhava ela é professora aposentada e tinha a pensão do INSS. A pensão do INSS nós demos para ela cuidar da minha mãe. Nós somos 6 irmãos. Com ela, né? Mas alguém efetivamente presenciou o Rodinei na cena do crime, ou seja, na casa durante esse dia? Não. Ninguém, porque não tinha ninguém em casa na hora. Mas a casa, pelas testemunhas que aqui já passaram, tinha 2 casas vizinhas, tinha uma igreja no fundo da casa. A senhora não acha assim? Não, mas ela era... 10h30 da manhã. Mas ela era acostumada a pular o muro pelo fundo. Então foi isso, a questão foi essa. A senhora procura falar só próximo do microfone, mais próximo. Só recapitulando aqui, a senhora acabou de responder uma pergunta dizendo: ninguém Não. disse que viu o Rodinei. Não, lá dentro do crime, na hora do crime não, que eu não vou. Alguns Falar uma minutos, coisa que eu não alguns, mas a senhora disse que o filho da vítima disse que viu o Rodinei na cena do crime. Não, ele viu Senhora ele disse que pulando viu. o muro. O menino que falou, eu não vi, Que viu ele pulando o muro, para dentro ou para fora? pra fora. Porque quando ele chegou, a mãe dele ainda estava mexendo. Ele chegou na hora do crime. Foi. Foi o que ele falou. Agora, uma criança de 9 anos, nervoso, né? Ele Senhora- disse que viu pulando umas pernas lá no muro. Quem sabe quem foi? Né? Umas pernas, ninguém sabe quem foi. Eu também não estou dizendo que eu vi, que eu não vi, que eu não estava lá. Ele disse que viu alguém. Não, ele disse assim que era o pai dele porque ele tinha jurado que ia matar a mãe dele naquele dia. Senhora- Então o menino disse que viu o acusado, o senhor Rodinei, pulando, ou ele disse que viu alguém pulando e ele acha que era o pai porque o pai tinha dito que mataria a mãe. Foi. Ele disse que o pai dele ia matar a mãe. Então foi a conclusão que ele tirou que seria o Rodinei. Então, Mas não afirmou que era ele. não. Então, mas quando foi fazer a perícia, ele tinha o rastro dele lá. E a perícia então. A perícia determinou que o rastro que tinha lá era do Rodinei? Ah, meu amigo, não sei. Eu só sei o Então que você está dizendo que foi feita a perícia e a perícia mostrou o rastro lá. tinha um rastro. Agora, E a perícia, segundo a senhora ficou sabendo, que a perícia concluiu de que o rastro era de quem? de quem matou ela. Mas qual era a pessoa que tinha intenção de matar, se não era ele? Então o que a senhora está afirmando é só baseado em que quem tinha intenção, ou quem já tinha declarado que mataria a vítima, seria o senhor Rodinei. A senhora, todas as informações da senhora conduzem a que a senhora conclui que foi ele porque tempos atrás ele disse que mataria. Só isso. A senhora e sua família passaram a gostar do Rodinei após quantos anos de relacionamento entre a vítima e ele? 2005, eles começaram. Então, desde 2005, a senhora não gosta do acusado? Não, até que eu não tinha muita, nem afeto, nem desafeto, porque eu não convivia com ele, não tinha... E no momento? A partir do momento que ele começou a queimar o carro, queimou esse carro, começou a judiar dela e tudo, não tinha motivo nenhum pra mim gostar dele. Eu acho que todo mundo, né? Ninguém não vai gostar de uma pessoa que judia de sua irmã. Então, o que eu tenho a dizer é isso. E dentro desse relacionamento familiar, o que a senhora acha que o acusado, o senhor Rodinei, ele demonstrava gostar da senhora também? Ah, não sei. Ele não sabe da cabeça de ninguém, né?
Ele sempre conversava comigo, não dava muita atenção para ele. Mas ele... Conversava com ele. Pela sua convivência, só por último aqui, ele demonstrava gostar da vítima? Sim, no começo sim. Depois até porque ele andava sempre com ela, né? Mas depois ficou agressivo com ela, ele jogava muito, usava essas coisas aí. Aí depois eu não sei mais, lá pra frente, porque ela vivia lá, eu moro no interior. Ela só sei o que ela me dizia. Né? E eu conversava com ele, conversava com ela e pedia para ele não ir na minha casa. Meu marido não gostava dele, nada, então pronto. Aí, não sei. Tá certo. Senhora Marineide, a senhora como parente da vítima, né, a senhora sabe informar se há alguma informação de que o acusado, o Rodinei, trabalhava com alguma coisa? Ele tinha alguma profissão, alguma coisa? Não, ele sempre cantava, né? Ele era cantor, mas Cantor. ele recebia dinheiro dessa atividade lá na Redenção? Como é que ele se mantinha? Não, meu irmão, Como é que ele fazia para se manter? De que forma ele às conseguia? vezes ele cantava e jogava. Gostava muito de jogar baralho lá no bar 0 hora. Ele ganhava dinheiro dessa forma. Era. Ele cantava em alguma banda que chamavam ele, que ele gostava de cantar, né? Aí. E às vezes o dinheiro que ela dava para ele. Não ficou informado? A senhora saberia dizer se ele, em algum momento, a senhora teve essa informação de que ele foi usuário de droga ou era usuário de droga? Porque Sim. a senhora não falou isso aqui. Ele era. Ele é usuário de droga? A senhora sabe Ele- dizer isso? Bom, as pessoas lá falam que ele usava. Quem é as pessoas? Os que ele comprava lá, eu não conheço também ninguém lá de A senhora sabe drogado. quem é que vende lá em Redenção? Não sei. Mas tem muita gente lá que vende. É? Não acho que vocês estão. Não sei, porque eu não vou me comprometer, porque eu posso dar um nome e depois chegar lá e dizer que eu estou mentindo. Né? Mas eu sei as pessoas que vendem droga e que ele comprava e consumia droga direto. era Inclusive consumidor. ele era consumidor de droga. Certo. Direto. E esse dinheiro que ele utilizava para comprar essa droga? Era da minha irmã. Da sua irmã? Era, que ele apanhava direto. Inclusive minha mãe ela vendeu um lote da minha mãe, ele roubou o dinheiro dela todinho dentro da moto dela. Ah, foi? Foi 4.500. Pra quê? Pegar esse dinheiro pra quê? Bom, eu não sei o que foi que ele fez com ele. Mas ele vivia importunando a vítima para querendo dinheiro? Isso Vivia. acontecia ou não? Vivia. Direto. As pessoas lá, todo mundo tinha raiva dele por causa disso. Porque as pessoas, os amigos dela, que ela era muito querida na Redenção, todo mundo gostava dela lá. Não tinha uma pessoa para ter raiva dela. E quando vê ele falando aquele tipo de coisa com ela, eles ficavam tudo revoltados com aquilo ali. Ela, às vezes também, quando ele falou... Ele chegou a vender algum aparelho lá da casa? Não, nossa casa não. Algum Não. utensílio doméstico para poder... Não. Em algum momento ele chegou a fazer Da isso? casa da minha mãe, não. Da casa da vítima? Ou de Não, onde ela morava? toda a vida morava com minha mãe. Ele levou... Ela vendeu a casa dela e não pegou um centavo desse dinheiro. Foi ele que pegou, toda a vida ele que pegava o dinheiro. Gastava tudinho em droga. Inclusive quando ela morreu, o mesmo dia que ele matou ela, sumiu R$1.000 dentro da bolsa dela. Ninguém nunca achou esse dinheiro. Que era o dinheiro da passagem deles viajarem para Minas. A senhora acredita que esse... Não, ninguém sabe quando ele entrou. Porque... A respeito desse enforcamento, a senhora atribui a ele a autoria do crime? Não, sabe por quê? Porque ela não tinha intenção nenhuma de se matar. E sim, ela não tinha intenção? Não, ela era muito feliz, alegre, vivia brincando direto com todo mundo. Inclusive lá em Redenção, todo mundo foi um choque. Todo mundo. Quando disseram assim, Vanessa se matou, A senhora todo mundo tem ensinou. dúvida? Então, a dúvida senhora nenhuma. Não tem dúvida? Não, não tem. E como é que é? Eles tinham um relacionamento escondido nessa época? Não, eles se encontravam escondidos. Assim, sem minha mãe saber, né? Porque todo mundo na rua sabia. Mas minha mãe não. Minha mãe não pode andar, ela anda muito pouco, não sai na rua. Ela fica sempre dentro de casa. Então, nesse dia, ela saiu.
vai pra casa do irmão dela. Foi o que aconteceu isso aí. Ela saiu para ir pra casa do irmão. Do irmão dela no Brejinho, município de Redenção. Ela saiu com o filho dela, com o neto dela, filho desse meu irmão que é deficiente, né? Eles saíram de carro, foram pra lá. Aí ela ligou pra mim, né? Tu acredita, quando minha mãe foi, eu falei assim, pra onde? Ela falou assim, foi pro Brejinho, mais o Hudson, que é esse que estuda advocacia, lá em Teresina. Aí eu falei assim, mulher, que conversa é essa? Foi, eles foram pra lá. Falei, pois é um milagre. Aí quando minha mãe ficou sabendo, minha mãe já estava lá. Se a senhora, diz que não tem dúvida que não foi suicídio, mas Não tem. se a senhora pudesse indicar, pelo que a senhora viu, que a senhora participou, era da família. Não, mas eu Pelo- não vi lá. A senhora era da família, obviamente, né? Então, assim, a senhora teria como indicar exatamente outra pessoa que não o próprio acusado? Não, não tem como indicar outra pessoa, que ninguém tinha raiva dela. Ninguém. Uns dias antes, ele tinha parado o celular dela. Né? Aí, depois jogou lá dentro da casa, o celular. Já que a senhora disse não ter dúvida, Então, não. qual teria sido a motivação, o motivo? É porque Para ela... quê? Ou a causa? Eu só posso imaginar, porque era porque ela ia embora. Ele ficou sabendo que ela ia embora, morar em Minas, e não estava mais querendo ele. Aí ele ficou desesperado, drogado, aí, né? Aí chegou essa, né? Não sei. A senhora, por ter acompanhado essa parte do corpo lá, etc., a senhora chegou a ver algum corte na cabeça? Não, ela só tinha uma pancada do lado, assim. Aham. Uma pancada, assim, como quem bateu em algum lugar, mas só isso que deram tá inchado. Isso onde? No pescoço ou na No cabeça? pescoço. Na cabeça? Tinha No algum corte na pescoço cabeça? dela. Não olhei a cabeça dela, não. Não chegou a olhar? Não, Tudo bem. só o pescoço dela. Pode encerrar o termo. Depoimento da testemunha de acusação. Senhor Hidalgo? Pereira da Silva. Se o nome do senhor completa no microfone, por gentileza. Hidalgo Pereira da Silva. Senhor Hidalgo, o senhor tem algum parentesco com o acusado ou com a vítima nesse processo? Não, senhor. O senhor tem alguma amizade ou inimizade, o acusado, a vítima, com alguém nesse processo? Tem não, senhor. O senhor está compromissado na forma da lei. Sobre esses fatos, o senhor se recorda dos fatos? Por que o senhor está aqui hoje? Recordo, sim, senhor. Perfeito. Então eu posso passar a palavra ao promotor. O senhor responde diretamente para ele, tá certo? Sim, senhor. Senhor Hidalgo, o senhor conhecia a Ivanete? Conhecia, sim, senhor. O senhor era amigo dela, conhecia? Amigo dela. Certo. A senhora sabia se a Ivanete tinha algum problema com o acusado aqui, o senhor Rodinei? Eu estive 40 minutos antes com ela e no qual sou um ex-policial e eu comprovei que não foi um acidente, entendeu? Certo, mas a minha pergunta não foi essa. Sim, O senhor sabia, tinha conhecimento de algum problema entre os dois, o autor e vítima? Em fatos, na cidade comentavam que ele batia nela, que ele judiava muito dela, entendeu? Existia esse comentário na cidade, Sim, né? senhor. Certo. O senhor disse que teve com ela, mas o senhor teve com ela depois do crime já. Antes, 40 Antes? minutos antes. Por Estive que com o senhor ela. conversou com ela lá antes do Eu crime? estive com ela. Que horas foi mais ou menos? O senhor passou na casa dela? Aproximadamente eram as. Assim, peraí. Foi mais ou menos aproximadamente uns 40 minutos antes, que era próximo ao meio-dia. Certo. Aí o senhor conversou com ela, o senhor foi fazer o que lá na casa dela? Não, eu ia passando na rua, eu numa pop, parei, conversei com ela e o Emanuel, nós três conversamos. Certo. Conversa normal ou Conversa normal, na calçada. ou era alguma coisa específica? Não, senhor, na calçada, não entrei na casa dela. Certo. Quando foi que o senhor ficou sabendo que ela tinha sido encontrada morta? Aproximadamente esses 40 minutos, minha filha ligou para mim que ela tinha sido se enforcado, viu? Aí eu disse para minha filha que ela não tinha sido enforcada porque o fator psicológico dela no momento não provava que ela tinha sido enforcada. Entendi. O senhor conversou com ela e achou Isso. que ela estava normal. Isso, conversando. normal, nós conversamos três, eu, ela e o Emanuel. O senhor já conhecia também o senhor Rodinei aqui?
Eu conheço o Valdinei desde praticamente quando ele nasceu. Pai dele, mãe dele, todo mundo conhece ele. O senhor já ouviu falar se ele se ele é usuário de entorpecente, de droga? Comentários tem, agora provar, eu não posso provar, entendeu? Tinha comentários que ele usava ou que ele... Isso, que ele usava e que, entendeu? Agora eu não posso provar que Entendi. prova Mas com documentos. A minha pergunta é, se esses comentários é que ele usava ou se ele usava e vendia também ou só usava? Não, senhor, que eu usava, não que vendia. Usava, certo. Ele vivia de quê, o senhor sabe dizer? O pai dele é músico, entendeu? Aí ele sempre cantava em bandas, a profissão dele é essa aí. O senhor, pela dona Ivanete ou por outra pessoa, ouviu falar se o Rodinei pedia dinheiro a ela com frequência? O comentário é que ele pressionava ela querendo dinheiro dela, entendeu? E os comentários da cidade. Ela chegou a falar diretamente com o senhor? Não, comigo ela não, até porque essa intimidade eu não tinha com ela. Comentário só, né? Isso, sim, senhor. Ele também pressionava ela a reatar o relacionamento deles? A voltar, ela voltar Os com ele? comentários é isso aí, por sinal, ele queimou até um carro dela uma época e, entendeu? Os comentários são isso aí, na cidade. Pelo que se dizia, então, ele não aceitava que ela se separasse dele. Isso, com certeza. Estou satisfeito, Excelência. Aliás, perdão, Excelência. O senhor encontrou com o Rodinei nesse mesmo dia? Eu posso falar, Pode contar. eu como um policial, eu quero comprovar o seguinte, quando eu cheguei na casa lá, que eu fui, ela estava no quarto, eu nem pedi para entrar no quarto, que eu não queria entrar, chamei o tio dela, o vereador, o Natal, o prefeito atual, chamei o policial e pedi uma perícia de um médico perito de Bom Jesus, entendeu? Eu pedi a perícia, porque praticamente, doutor, o crime ia ficar impune, entendeu? Eu não tenho medo de falar, entendeu? Eu não tenho medo de falar. Então, se simplesmente o crime ia ficar impune. Aí o perito chegou, levou ele ia passando, entendeu? No momento, entendeu? O perito até me parabenizou, a delegada me parabenizou, entendeu? Porque um crime bárbaro desse eu não posso deixar impune, entendeu? Sou um pai de família, entendeu? Tenho meus filhos, tenho meus netos, sou bisavô. Então eu falo perante ele, não tenho medo de falar. Então simplesmente a verdade é essa, é que o crime ia ficar impune, porque o policial estava usando incompetência na atribuição dele, entendeu? Então eu agi dentro da lei, eu acho que agi dentro da lei, e isso é o fato de a necessidade da perícia, né? Que o senhor tá entendeu? falando. Isso, pedir a perícia. Certo, mas me explica uma coisa, o senhor encontrou com o Rodinei no dia do crime? Encontrei, o Valdinei ia passando, eu fui na casa da vítima, aí ele passando, estava no bar do Miguel, chorando com o caderno na cabeça, aí ele ia passando, as pessoas comentando, digo, não tem comentário. O comentário é o seguinte, o Valdinei é o acusado e pronto, só isso aí. Eu acho que o erro que eu cometi foi não ter prendido ele na hora, só isso aí. Então o senhor viu ele chorando, né? E chorando, passou na minha frente chorando com o caderno na mão. Aí até porque quando a polícia chegou de Bom Jesus, ele estava tentando um suicídio, entendeu? Certo, agora estou satisfeito. Me fez alguma pergunta? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Eu gostaria só que o senhor confirmasse mais uma vez. O senhor é amigo da vítima? Era amigo da Sou amigo da vítima, sim, senhor. vítima da Isso, sim, senhor. muita sede de justiça, por ser muito amigo dela. Doutor, seguinte, sede de justiça se tem quando um fato é um crime bárbaro desse aí, entendeu? Independente de qualquer coisa, eu como um policial eu posso agir dessa maneira, entendeu? E que mal, o senhor afirmou aqui agora há pouco que comprovou que não foi acidente. De que maneira o senhor pôde ter essa comprovação? Cheguei na casa, chamei o tio dele, o tio da vítima, chamei o prefeito Zé Carlos, chamei o policial e fui no muro e tem um vestígio de uma lajota quebrada, entendeu? O senhor está entendendo? Então, O senhor sabe me confirmar se nesse momento, esses vestígios, essas lajotas quebradas, foi feita uma perícia técnica sobre isso?
Não, senhor, perícia não foi feito, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, não tem perícia. Eu pedi, sim, senhor, eu pedi ao policial que ele levasse um médico perito para examinar a vítima, entendeu? Mas esse perito foi lá e poderia ter Ele feito. examinou. Pegadas, Não. Agora, isso é uma questão que, se falha, foi do perito. Mas examinou a vítima, que a vítima foi estrangulada. Entendeu? Você falou que foi parabenizado pela delegada, pelo perito. Foi. O senhor não sugeriu também que fosse feita a perícia nas pegadas, lá no muro? O senhor não deu essa sugestão também? Não. Que experiência tem? Doutor, isso é uma questão de polícia, não é questão minha. Eu dei indícios de uma investigação que foi concluída. Aí a falha, se houve falha, foi da polícia, não foi minha. O senhor falou aqui, gostaria de confirmar. Sim, Só o senhor. Rodinei, ele trabalhava. Músico, conheço o pai dele, conheço toda a família dele. O senhor sabe se o Rodinei já tinha sido preso em algum momento, alguma vez? Não. Comentários dizem, agora comprovar, eu não posso provar, só se prova com documentos, entendeu? Pelo que o senhor me falou aqui, Sim, senhor. a vítima é de família influente na cidade. É, família influente, sim, senhor. Família influente na cidade. Cidalto, o senhor diz que encontrou, após o fato, o senhor encontrou o acusado chorando com um caderno na mão. Isso, ia passando, com o caderno na mão, chorando. O senhor sabe se ele havia encontrado mais alguém antes do senhor? Ele estava no bar do Miguel. Isso, sim, senhor. Quem deu notícia a ele da morte foi o senhor ou já alguém havia falado com ele? Quando eu liguei sobre a pra- morte da Posso falar? companheira. Quando eu liguei para Bom Jesus, aí já em seguida chegava a Força Tática e prendia ele. Que ele estava com a corda querendo se matar. Não, Cidalto. Vamos seguir o raciocínio aqui. Sim, senhor. O senhor afirmou, há poucos minutos atrás, o senhor afirmou que encontrou o acusado, o senhor Rodinei, Sim, senhor. chorando e com o caderno na mão. Sim, senhor. A pergunta que eu lhe fiz, o senhor acha que ele estava chorando porque já sabia da notícia? Ele havia encontrado com mais alguém antes do senhor? Com certeza que se ele estava num bar, ele tinha encontrado com mais alguém. O bar não estava sozinho. Entendeu? O bar não estava só. Entendeu? O senhor conhece o senhor Rodinei desde criança? Desde que o senhor quando falou. nasceu. Certo. E quando ele começou o relacionamento com a vítima, a partir dali, o senhor gostava dele tanto quanto gostava da vítima? Eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, não tenho nada contra a pessoa dele. Só não sou de fazer injustiça. Tudo bem. Quanto à questão da droga, de uso de droga, o senhor viu ele foi preso alguma vez ou apenas as pessoas da família dela Eu falavam? acabei de afirmar, É que o senhor- como eu estou aqui. E Eu estou comentários, considerando que o não senhor tenho disse que era nada- policial, né? Policial senhor, aposentado. isso. Então, o senhor tem conhecimento de que ele trabalhava para a prefeitura? Conhecimento eu tenho, todo mundo sabe que trabalha com Então ele tinha alguma fonte de renda? Não, fonte de renda eu não sei. Eu não sei relacionar para o senhor o tanto que ele ganhava, porque eu não tenho nenhum acesso à folha de pagamento da Desculpa, eu prefeitura. não estou perguntando para o senhor quanto ele ganhava, eu estou perguntando senhor para o me senhor, eu estou perguntou. perguntando para o senhor se ele tinha fonte de renda. A fonte de renda é o seguinte, tinha um emprego, ele trabalhava para a prefeitura. Ele prestava serviço da prefeitura. Prestava Agora- serviço. Agora, isso. Respondeu. Fonte de renda é... Olha, É, isso. Tá. Os valores eu não sei. Sem mais perguntas, Silêncio. Pode encerrar o tempo. Depoimento da testemunha de acusação. O nome da senhora completo, por favor, no Otília microfone. Maria Maia da Silva Como? Nunes. Otília Maria Maia da Silva A Nunes. senhora, repita, por gentileza, a senhora é amiga ou parente da vítima ou de alguém nesse processo?
A senhora me falou recentemente. Era parente, amiga, vizinha dela. Certo. A senhora vai ser ouvida como informante, tá certo? Tá. Sobre esses fatos, eu vou passar a palavra aqui ao promotor. A senhora responde diretamente para ele, tá certo? Tá. Ao promotor. Tá bom. Dona Otília, qual era o parentesco da senhora com a Ivanete? Nós é porque somos tudo da família Maia, por causa do Maia. Mas era prima, tia? Prima longe, tá? Prima, né? Uhum. Certo. A senhora tinha uma boa convivência com ela, costumava ir na casa dela, conversar com ela? Tinha sim. Ela alguma vez comentou com a senhora ou se lamentou com a senhora de problemas com o companheiro dela, o Rodinei? Não. Nunca mencionou se ele ameaçou ou bateu nela? Comigo nunca ela comentou nada. Se pedia dinheiro a ela? Não, Só também um não. minuto, só um minuto. A senhora tem algum problema de falar na frente do acusado? A senhora quer que ele se retire da sala? Tem algum problema? Não, pode ficar aí. Pode prosseguir, né? Pode. Tá certo, fica à vontade. Então a senhora nunca soube de problema nenhum entre eles, né? Não, Resumindo. nunca soube não. Ela nunca falou nada pra mim. A senhora soube algum comentário que o Rodinei seria usuário de drogas? Não, também não soube não. O Rodinei, que a senhora soubesse, ele vivia de quê? Não sei de que ele vive não. Sabe dizer não de que ele trabalhava? Certo. A senhora encontrou com a vítima no dia do crime? Ela ficou nós ficamos sentadas na calçada da vizinha do lado, Conversando? conversando. Isso era que horas, mais ou menos? Mais ou menos umas 9h30, por aí assim. Aí, esse horário ela foi para casa dela, a senhora foi para sua? Eu fui para minha casa. Uhum. Qual era, dessa conversa, qual era o estado de espírito dela? Ela estava triste? Não, alegre como sempre. Alegre? A senhora Como diria sempre. que estava normal, então, o comportamento dela? Normal. Certo. A sua casa, qual é a distância da sua casa para a casa dela? Fica de frente. De frente à casa, É. né? A senhora viu ou ouviu alguma coisa que lhe despertasse alguma suspeita, que pudesse estar acontecendo alguma coisa errada lá? Nem vi e nem ouvi nada. Nem viu e nem ouviu, Nem né? vi nem ouvi nada. Como foi que a senhora ficou sabendo do que a Ivanete tinha sido encontrada morta lá? Porque quando eu entrei, eu vi tomar uns remédios meus que eu tomo sempre, colocar comida no fogo, peguei as roupas do meu esposo e botei no tanque. Quando eu olhei assim para fora, já vi foi uma multidão de gente lá. Aí que eu perguntei o que foi, minha gente. Eles disseram foi Ivanetinha se matou. Foi isso que o pessoal lá disse, os que estavam lá fora. Mas aí eu não fui nem na cena do crime. Não chegou a entrar na casa, não? Não, porque eu não tive coragem de ver. Poucos minutos eu estava com ela. A senhora, quando ouviu que ela tinha se matado, a senhora estranhou, achou estranho? Eu achei, porque ela estava tão alegre que não tinha como ela se matar. Certo. A senhora disse que não viu e nem ouviu nada. né? Nada. Mas a senhora ouviu de algum outro vizinho ou conhecido se alguma pessoa foi vista entrando na casa? Não, ouvi não. Eu não Ou ouvi de saindo da ninguém. casa? Não ouvi de ninguém, não. De ninguém, nenhum Não, comentário? Nenhum comentário. A senhora conhecia o filho da dona Ivanete, Conhecia, criança? criança. A senhora, nesse dia, a senhora viu ele? A senhora viu se a criança mencionou alguma coisa? Não. Se viu alguém? Para mim ele não falou nada, não. A senhora nem viu ele falando com outra pessoa? Não. Certo, eu estou satisfeito então, senhora. Alguma pergunta? Senhora, só um minuto. Agora só responder Certo? os advogados, tá? Boa tarde, Valdir. Boa tarde. Qual a distância da casa da senhora para a casa da vítima? Na rua, só tem uma de frente. A senhora não ouviu barulho Não nenhum? ouvi nada, nenhum vídeo? nada. Eu entrei, ela saiu para casa dela, eu entrei para minha casa e fui cuidar das minhas obrigações. Quanto tempo exatamente a senhora imagina que decorreu de quando vocês duas estavam conversando até o momento ocorrido? Quanto tempo a senhora achava? Quantos minutos, mais ou menos? Mais ou menos uma meia hora. Uma meia hora. Então, vocês estavam conversando na calçada, a senhora entrou e mais ou menos 20
20 minutos, meia hora, já estava aglomeração de gente. Foi multidão de gente. A senhora procura falar só mais próximo, Mais tá bom? próximo, tá. Isso. Obrigada. Tira, assim, pelo que a senhora viu com a vítima e durante o relacionamento do Rodinei, apesar que o Ministério Público já fez essa pergunta, mas a senhora ouviu falar que o Rodinei espancava a vítima, a agredia? Não, doutor, não vi falar nada não. Eu sou uma dona de casa, sempre fico cuidando das minhas obrigações, não tenho tempo de estar ouvindo. Não, sou mãe de família, não tenho tempo de estar ouvindo comentário. Você mais perguntas, excelência? Sem perguntas? Você tem. Certo, pode encerrar o texto. Interrogatório do réu. O nome do senhor completo, por favor, no microfone. Rodinei Duarte da Silva, Senhor Rodinei, qual a idade do senhor? 39 anos, completamos 40, agora em agosto. Certo. E o senhor... qual a função do senhor? Eu sou músico e ao decorrer desse processo eu estava sempre trabalhando como delano, prefeito. Trabalhava na prefeitura e tinha minha banda, sou músico. O senhor é cantor. O senhor tem algum filho? Tenho sim, senhor. Como é o nome dele? Davi de Carvalho Duarte. O senhor sabe qual a idade dele? Sim, senhor. Qual a idade dele? 9 anos. Onde é que ele está residindo atualmente? Não sei não, senhor. O senhor não sabe dizer com quem está residindo? Não sei não. Nenhuma informação foi prestada. Pra mim não. O senhor trabalhava nessa época, quando o senhor disse que trabalhava como músico, trabalhava para o prefeito Delano, o senhor tinha carteira assinada, carteira de trabalho assinada? Não, senhor, mas a cidade é pequena e todo mundo sabe. Não. O senhor tinha carteira de trabalho assinada? Não, senhor. O vínculo que o senhor tinha era concurso ou não? Não. Não, senhor. Era um vínculo de carteira, que era para ser pela carteira de trabalho assinada, mas não era. Não era. Não tinha carteira de trabalho assinada? Não, senhor. Certo. O senhor já foi preso ou processado fora esse processo que a gente tem aqui hoje? O senhor tem outro processo? Já foi preso por algum outro motivo? Já sim, senhor. Qual foi o motivo? Briga, discussão. Briga, discussão. No tempo da juventude, adolescência. O senhor era adolescente? Sim, o senhor senhor. chegou a ficar internado por conta? Não, senhor. Em algum estado? Não, mas o senhor foi preso por conta disso? Depois foi. Como é que transcorreu? Fui preso e fui liberado. Certo, mas foi só isso? Só isso. O senhor não tem outro processo em nenhuma outra comarca, é isso? Não, senhor. Tá certo. Lembrando que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio sobre o que ele for perguntado, tá certo? Sim, senhor. Sobre esses fatos, eu preciso que o senhor me diga se o senhor conhece uma pessoa de nome Michael. Não, senhor. Não, senhor. O senhor nunca ouviu falar dessa pessoa? Já ouvi falar. Quem é Michael? O Maico, ele é esposo de Patrícia. Patrícia eu conheço. Como é que ele é conhecido na cidade? Ele é conhecido como vendedor De quê? de produtos de limpeza, mascate. Certo, ele vende apenas produtos de limpeza? Que eu saiba, sim. O senhor nunca chegou a comprar nenhuma substância ilícita na mão dele? Não, senhor. Nunca? Nunca. Certo. O senhor já falou isso em delegacia? O senhor lembra que o senhor falou em delegacia? Sobre? Sobre a questão do Michael? O que é que ele trabalhava? Não falei nada sobre isso. Não falou? Não. Certo. Sobre essa questão do crime aí, do acontecido, o que é que o senhor tem a dizer? Que sou inocente. O senhor é inocente. Sim, o que senhor. é que o senhor falou em delegacia? O senhor se lembra? Me lembro vagamente que eu falei para a delegada. Uhum. Então vamos lá. Na noite anterior ao acontecido, onde é que o senhor estava? Eu estava festejando com algumas meninas no bar de Marcelo. Uhum. E aí o senhor ficou nesse bar de Marcelo até que horas? Até por volta de umas 12 horas, 1 hora por aí. Da noite? 12 horas da noite? Sim, até senhor. o outro dia? Não. 12 horas é 1 da manhã. Até 1 da manhã do outro dia? Sim, senhor. Depois o senhor foi para onde? Eu fui para casa onde eu morava. Aí eu não estava morando mais lá, mas eu tinha deixado uma rede
Porque quando eu fico na cidade, eu durmo lá, porque eu não tenho transporte para... Aí vamos lá. Aí o senhor ficou nesse bar, e aí no outro dia o senhor pegou e foi para a casa do senhor, não é isso? Disse? Depois da 1h da manhã, exatamente. 1h da manhã. Sim, senhor. A casa do senhor é perto da casa da vítima? Não, senhor. Fica qual a distância, mais ou menos? Mais ou menos para mais de 600 metros. Então não é tão longe, né? Mas é um pouco longe. Metros, venhamos e convenhamos, né? Então, assim, há uma declaração do senhor em delegacia. O senhor chegou nesse dia, no dia 7, não é isso? 7. Dia 7 de julho, lá por volta das 8h30. O senhor em algum momento chegou a adentrar a casa da vítima? Não, senhor. Onde é que o senhor estava no dia 7, por volta das 8 horas até as 8h30 da manhã? Eu estava dormindo, porque eu lembro que eu acordei, eram as 11h20 e o vizinho da porta, que de frente em casa, viu a hora que eu saí. Eu me lembro que eu acordei umas 11h20, olhei no celular. Então o senhor nega que tenha enforcado a vítima? Nego sim, senhor. Nego sim, senhor. E por que o senhor acha que essa acusação contra o senhor? Aí a vítima, ela sempre me falava que a família ficava pegando no pé dela. Devido por nós ser supostos, eu trabalho com um candidato e ela... Não perguntei isso ao senhor, eu perguntei por que há uma acusação, a polícia está acusando o senhor de ter praticado esse crime. Por causa da família. Por causa da família. Eu acho que sim. E qual era, o que é que o senhor tinha, a família tinha o que contra o senhor? Eu não sei, senhor. O senhor já tinha provocado alguém, bateu em alguém, agrediu não. alguém agrediu o senhor, tinha alguma rixa anterior? Não, senhor. E por que a família iria estar acusando o senhor com relação a essa vítima? Eu também não entendo por quê. Eu também não entendo por quê. Nessa época do acontecido, dia 7 de julho, o senhor morava com a vítima? Não, senhor. Há quanto tempo o senhor não morava mais com ela? Há muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Em volta de uns 2 anos, por aí. 2 anos. Uhum. Mas você se encontrava ainda com a Sim, vítima? senhor. Esses encontros eram escondidos? Não, senhor. Toda a família sabia? Alguns da família sabia. Quem, por exemplo? A irmã, a Marineide, a irmã, os sobrinhos e a cidade de Redenção toda, que a cidade é pequena e todos sabem que nós se encontrávamos lá em casa. Ela vinha todos os dias lá em casa. E o senhor em algum momento ficou sabendo que a vítima estava querendo ir embora da cidade de Redenção? Não, senhor, porque nós tínhamos um plano de que depois da campanha ela ia largar a mãe dela para nós morar junto. Certo, mas a pergunta não foi essa pergunta que eu fiz para o senhor. Em algum momento a vítima chegou a dizer para o senhor que estava pensando em morar fora da cidade? Não, o senhor? Não, senhor. Em algum momento o senhor foi usuário de drogas em algum momento na vida do senhor? Já, sim, senhor. Já? Já. O senhor usou droga até quando? Até o dia da prisão? Como é que o senhor... Eu usei droga aos meus 16 a 17 anos. Só nesse período? Só nesse período. E a questão das testemunhas informando aqui, algumas que o senhor importunava a vítima para que arrumasse dinheiro para o senhor comprar droga, o que é que o senhor tem a dizer a respeito? São falsas as testemunhas. Então todas as testemunhas aqui estão mentindo hoje? Sim, senhor. Sim, senhor. Apesar de, além deles falarem que eu pego o dinheiro dela, que pegava dinheiro dela, eu não uso droga. O senhor nunca importunou a vítima por querendo dinheiro? Não, senhor. E essa acusação que o senhor teria ameaçado a mãe da vítima ou teria queimado o carro da mãe da vítima, o que é que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que sobre essa queimação do carro foi forjado também deles. Porque como é que eu queimo uma coisa e no mês seguinte ela vai morar comigo, morar comigo em Brasília, ela e a mãe. E por que a família estaria contra o senhor? Não sei, não posso explicar, que eu não entendo. O senhor não sabe dizer o motivo. Mas não a sei. família que o senhor está dizendo o quê? Mas quem vivia na casa? Era o senhor? Na casa lá onde acontecia? O senhor disse que não morava mais com a vítima. Não. Mas quem morava nessa casa? Era a mãe
Ela e meu menino, que ela estava cuidando da mãe. E aí eles ficavam os 3 lá e os sobrinhos dela. E por que o seu menino saiu dizendo para o pastor, como o senhor ouviu aqui, dizendo que foi o senhor que tinha matado a mãe dele, no caso, sua ex-companheira ou companheira? Eu acho que essa informação é falsa. Então tem essa testemunha, está mentindo também. Com O certeza. pastor lá na cidade de Redenção está mentindo também. Com certeza. Essa testemunha é falsa. O seu filho não estava no local lá do crime? Eu não sei se é, senhor. O seu filho não estava no local do crime? Eu não tenho conhecimento, não. Não tem conhecimento. Não, senhor. Em que momento o senhor está dizendo que o filho do senhor não disse isso para a testemunha? O pastor que estava aqui, que avisou, que informou, que ele saiu correndo, dizendo que foi meu pai que matou a minha mãe. Disse isso ao pastor. E o pastor saiu correndo para socorrer. O senhor está dizendo que o pastor está mentindo também? Senhor, aí eu não sei, porque eu não vi. O senhor está dizendo que a família, a mãe, a tia, a irmã, está todo mundo contra o senhor. E o pastor, qual seria o motivo para ele estar contra o senhor? Talvez induzido pela família. Induzido pela família também. Com certeza. Também induzido pela família. Eu acho que sim. Sobre esse fato da outra testemunha ter dito que o senhor tentou se suicidar, o que é que o senhor tem a dizer? É verdade. O senhor tentou se suicidar. Sim, senhor. Qual foi o motivo? Bem, quando eu saí de casa, aí saí com o caderno na mão para ensaiar. Quando eu cheguei aqui, passando no bairro do Miguel, o Rico me chamou. Falou, moço, você não sabe o que está acontecendo não? Eu disse, não. E sua mulher acabou de se enforcar. Eu digo, como é que é, moço? Fui. Aí eu chamei ele para nós correr para lá. Ele disse, não vai lá não, que o povo está dizendo que ela se enforcou por causa de você. Aí eu fui para casa, voltei para casa chorando. Fiquei em casa chorando. E me deu um distúrbio. Por muitas horas me deu um distúrbio. Aí não sei o que aconteceu, mas foi um distúrbio que eu amava, nós tínhamos planos. Que o seu distúrbio só aconteceu, segundo o que falou o testemunho aqui, depois que o senhor viu a polícia. Não, senhor, não vi a polícia chegando. O senhor não viu? Não. A polícia não cercou a casa do senhor, então a outra testemunha policial está mentindo também. Com certeza, excelência. Então está todo mundo contra o senhor. Está todo mundo contra mim. E qual é o motivo? Que a família, o senhor disse que a família é porque não queria o relacionamento. O pastor é porque o motivo? Eu não entendo. O policial militar aqui presente, qual é o motivo? Eu também não entendo. Mas a casa do senhor não foi cercada pela polícia? Eu não vi. O senhor não viu? Não vi. Uhum. E quando o senhor foi encontrado lá, com a corda no pescoço, lá na pia, o que é que o senhor tem a dizer? Eu não me lembro, só me recordo quando eu cheguei na delegacia. O senhor se recorda quando chegou na delegacia? Sim, senhor. O senhor se lembra o que o senhor falou ao delegado, lá no depoimento do senhor? Para a delegada? Sim, senhor. O que é que o senhor falou? Falei que eu era inocente. Além disso, o senhor falou que as palavras do senhor com relação ao suicídio, o que é que o senhor tinha a dizer? É a mesma coisa que eu falei para o senhor, que estava disturbiado e chorando muito, não sei por que ela tinha feito aquilo. Aí eu não entendi por que ela tinha feito se enforcado, porque a notícia que eu tive foi que ela tinha se enforcado. E por que as demais testemunhas estavam aqui falando, informando também, que momentos antes, minutos antes, estavam falando com a vítima, e a vítima estava conversando normalmente, não esboçava nenhum tipo de depressão, de distúrbio, e 20 minutos depois, segundo o senhor, a vítima se suicidou. O que é que o senhor atribui isso? Eu não sei não, senhor, que eu não vi nada sobre isso. Eu estava em casa. Sobre a família do senhor, o filho do senhor, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor tem a dizer sobre o filho do senhor? Meu filho? No meio desse transtorno familiar. Bem, ele deve estar passando por um momento difícil. Porque deve ter botado na cabeça dele, os adultos, como quem eu sou culpado da morte da mãe dele. E não foi assim. Eu não matei ninguém. Eu sou uma vítima nesse caso. Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui ao promotor. O senhor responde diretamente para ele, tá certo? Sim, senhor. Senhor Rodney, pegando aqui o gancho do que o doutor acabou de lhe perguntar, como é que era a relação do senhor com o seu filho? O senhor se dava bem com ele? Sim, senhor. Ele tinha raiva do senhor? Não, senhor. Certo.
O senhor, no dia anterior ao crime, o senhor ligou para a vítima e ameaçou ela de morte? Não, senhor. Por que o senhor acha que o seu filho falou isso? Não sei, senhor. Eu não sei. O senhor se dava bem com ele. Bem com ele e bem O senhor com a... está dizendo que não ligou para ela, que não ameaçou. Não, senhor. Então, por algum motivo, ele inventou isso. Não sei, senhor. Eu não vi ele Eu não falando. saberia explicar por que ele falou isso. Eu não sei, porque eu não vi ele falando. Certo. O senhor disse aqui que na delegacia o senhor alegou que era inocente. Sim, senhor. Entretanto, no seu interrogatório aqui, tem outra versão desse fato. Aqui consta que o senhor teria confessado o crime. Que o senhor teria entrado na casa dela, que teria surpreendido ela e que teria estrangulado ela até a morte. O senhor sabe dizer por que isso apareceu no depoimento seu, já que o senhor não afirma que não confessou nada, que se declarou inocente? Esse depoimento aí foi forjado. De que forma que ele foi forjado? Apanhando muito, um saco na cabeça, psicologicamente. Até quando ele estava me batendo, eu sabia que ele não ia me matar ali. E eu dizendo que não tinha sido eu. Mas quando a delegada ameaçou-me de botar estrupo, que eu tinha roubado uma bolsa dela, e ia mandar para o presídio e os caras iam me matar, aí sim, eu assinei, confessei. O senhor assinou. O senhor leu o que estava escrito aqui? Não, senhor. Não leu. Não li. Certo. Eu não vou nem ler porque é uma narrativa bem extensa e bem detalhada. Então os policiais inventaram tudo isso aqui. A maneira como o senhor chegou, a maneira como o senhor entrou, a maneira como o senhor teria falado com ela, a corda que o senhor pegou. Tudo isso aqui foi inventado por eles. Inventado. O senhor não falou nada disso? Não, senhor. Todos esses detalhes aqui, eles sentaram lá e forjaram essa história. Forjaram, inclusivemente, um do lado, outro do outro, batendo na minha orelha, um do lado do outro. Confessa, foi você, foi você, foi você. Isso foi na delegacia de polícia? Sim, senhor. Então tinha 2 policiais, mais a delegada. A delegada. Todo mundo aí se uniu para forjar essa história. Inclusive o médico legista apoiou ela. E o médico legista? Apoiou ela, dizendo que ia botar tudo que ela dissesse. Estrupo, roubo seguido de morte. Disse que tinha sumido uma bolsa dela. O senhor disse que lá em Redenção o senhor tinha um problema com a família dela, não é isso? Sim, senhor. A família dela não gostava do senhor, por isso que o senhor acredita que estão mentindo aqui para lhe incriminar. Com certeza. Certo. Então, além desse problema com a família dela, o senhor também tinha problema com os policiais? Toda a equipe da polícia daqui de Bom Jesus tinha problema pessoal com o senhor? Não, senhor. Por que eles também resolveram forjar a culpa do senhor? Aí eu não entendo. O senhor não saberia? Não saberia dizer. Explicar, não. Mas eu saberia dizer para o senhor que eu fui torturado, com saco na cabeça, com chute, estou com a costela. O senhor passou quanto tempo aqui na delegacia? Uns 8 dias. 8 dias. Sim, senhor. De lá, o senhor veio para o presídio? Sim, senhor. O senhor foi atendido por algum advogado lá ou aqui no presídio? Não, senhor. Não? O senhor só veio ter contato com o advogado agora? Não. Um mês atrás. O senhor disse que apanhou muito, não é? Apanhei. Quando o senhor chegou no presídio, o senhor já ainda apresentava alguma marca, alguma lesão decorrente dessa surra? Na costela, sim. Na costela. E o senhor mencionou para o pessoal do presídio? Não, senhor. Certo. Voltando para o dia do crime, Rodney. O senhor disse que estava no bar, não é isso? Quando uma pessoa lhe contou que encontraram a vítima, que ela tinha se suicidado. Eu ia passando. Ia passando pelo bar. Isso. Certo. O senhor não pensou em ir na casa dela? Chamei o rapaz, digo, vamos lá. Ele disse, não vai não, que o povo lá da família está dizendo que ela se enforcou por causa de você. Então tudo com raiva de você. Aí por isso o senhor não foi lá? Não fui. O senhor foi para casa? Fui para casa. Não tomou mais nenhuma informação com ninguém? Não, fiquei lá em casa, lamentando. Então, é possível até que ela estivesse viva e o senhor não soubesse? Com medo da família. Porque o senhor escutou uma conversa de rua ali, né? O senhor não foi verificar, não procurou um policial, um médico, procurou? Não, senhor. O senhor foi para casa? Para casa. Certo, eu estou satisfeito, excelência. A defesa, alguma pergunta?
Boa tarde, Rodinei. Boa tarde. Rodinei, a família da vítima, pelo que você consta aqui, é uma família influente na cidade de Redenção? Sim, senhor. Família que tem políticos? Sim, senhor. Você saberia dizer, eu estou vendo aqui um questionário feito de entrevista pela psicóloga, aí ela pergunta o seguinte ao seu filho: seus pais viviam juntos? Eles ainda tinham contato? Aí, segundo a psicóloga, isso são palavras do menor. Eles não viviam juntos e não tinham nenhum envolvimento físico e amoroso, apesar de ser bem frequente os momentos em que os dois se envolviam em discussões e agressões. Você acha que o seu filho, com 8 anos de idade, essas são palavras do seu filho? Não, senhor. Também não acredito. Nem do seu filho, nem de uma criança de 8 anos. Ainda continua o relatório psicológico, que diz o seguinte: a psicóloga diz, relatou ainda a criança que sempre que seu pai se aproximava de sua mãe, havia briga e ele ia tentar me estrangular. Você sabe se o seu filho saberia a diferença entre enforcar e estrangular? Não, Estrangular. não, senhor. Você teria alguma razão para assassinar a vítima? Não, senhor. Você foi acusado aqui de tocar no carro da família. O que você atribui a essas acusações? Acusação falsa e mentirosa, porque quando aconteceu esse evento, no mesmo dia, na mesma noite, ela falou: amor, faz o seguinte, minha família está desse jeito e eu não sei quem foi, eu sei que não foi você. Então, você vai para Brasília que eu vou atrás com minha mãe e o nosso filho. Foi o que aconteceu. Depois disso, ela foi juntamente com sua sogra, seus filhos, vocês moraram em Brasília. Com certeza. E nesse decorrer, eu estava morando em Planaltina e ela me chamou para morar lá na Samambaia, junto com a sobrinha dela e a mãe, lá na Samambaia, na 413. Você saberia dizer se a psicóloga, o assistente social, ela é parente da vítima ou do menor? Prima legítima. Prima da vítima. Legítima. Saberia dizer que tem a psicóloga Regina Maria Celcana, e tem também aqui Ana Nery Nogueira de Souza Gomes. Todas essas aqui são parentes. A Ana Nery trabalhou com ela há muito tempo. São amigas próximas mesmo. De maneiras que a cidade de Redenção é uma cidade bem pequena, né? Sim, senhor. Com certeza, a grande maioria são familiares. Você vindo da cidade de Corrente, de outra cidade. Então, você acredita que toda a cidade de Redenção estaria contra você? Com certeza. Com certeza. Eu verifiquei no processo que não foi arrolado testemunhas, não foram arroladas testemunhas de defesa. Então, mesmo quando você passou até defensor, por via da Defensoria Pública. Aqui você atribui o fato das pessoas não quererem testemunhar em seu favor, mesmo que para dar informações. Represária. O motivo, então, das pessoas não quererem testemunhar em seu favor é por medo. Por medo. Por medo. Sem mais perguntas, Excelência. Pode encerrar o termo. Com
a palavra ao Ministério Público para alegações finais orais. Meritíssimo juiz, o Ministério Público veio oferecer alegações finais do processo 195, dígito 9 de 2016, em que Rodinei Duarte da Silva é acusado do crime de homicídio praticado com as qualificadoras do motivo por asfixia, ou seja, motivo cruel, meio cruel, melhor dizendo, e com violência doméstica e familiar contra a mulher. A denúncia narra que no dia 7 de julho de 2016, por volta das 8h30 da manhã, o acusado teria adentrado na residência da vítima, sua ex-companheira, a senhora Ivanete, e lá dentro da residência da sua ex-companheira, a teria estrangulado com uma corda. O acusado, após cometer um homicídio contra a vítima, pegou a corda que estava em seu pescoço e amarrou na cabeceira de uma cama, tentando forjar uma possível situação de suicídio. Quanto à materialidade do crime, não restam dúvidas. O auto de exibição e apreensão nos autos foi apreendida a corda utilizada no crime, bem como a corda com a qual o acusado teria tentado suicídio posteriormente. Foi realizado o autoexame cadavérico na vítima, onde o perito médico legista concluiu que a vítima foi asfixiada e não morreu em decorrência de suicídio, conforme a avaliação do médico, que inclusive deixou claro que os ferimentos, as lesões encontradas no corpo da vítima não são consistentes com o suicídio, mas sim são consistentes com o estrangulamento, ou seja, a asfixia realizada por meio de uma corda e por força de uma terceira pessoa. Há também exame do corpo de delito do denunciado e outras evidências, como fotografias, que atestam, sem sombra de dúvidas, a materialidade do crime. Quanto à autoria, o Ministério Público entende também que restaram evidenciados diversos indícios de que foi o acusado, sim, o autor do crime. Familiares da vítima, ouvidos aqui hoje, disseram e vizinhos também da vítima, disseram que o acusado e vítima tinham uma relação tumultuada, onde a vítima teria relatado ameaças e até possivelmente agressões. Uma dessas agressões, segundo a irmã da vítima, ouvida aqui como informante em juízo, ela mesma disse ter presenciado uma dessas agressões, onde exatamente ele teria tentado enforcar a vítima, tendo sido impedido pela a informante e por outros familiares. Outro fato que merece relevo é o relatório psicológico do filho da vítima, que narrou a psicóloga, e isso está constatado em relatório nos autos, que no dia anterior ao crime ouviu uma ligação de seu pai, ou seja, o acusado, para sua mãe, a vítima, onde este a ameaçava de morte. Tanto foi por isso que o filho da vítima, que foi o primeiro a encontrar o cadáver de sua mãe, já no momento disse para as pessoas a quem ele avisou do crime, que acreditava que havia sido seu pai que havia matado a vítima. Assim, tendo em conta esse histórico de agressões e de ameaças do acusado contra a vítima, tendo em conta o relatório que constatou que no dia anterior o acusado já estava ameaçando a vítima, tendo em conta também a narrativa dos familiares da vítima, que o acusado já tinha atentado fisicamente contra a vítima, tentando estrangulá-la, o Ministério Público entende que estão sim presentes os indícios suficientes para levar à pronúncia do acusado. Sempre lembrando que para a decisão de pronúncia, para a sentença de pronúncia, não é necessário que esteja cabalmente comprovada a culpa do acusado, mas sim que apenas que hajam indícios suficientes de que ele possa ter sido o autor do crime, para que dessa forma o fato seja levado ao seu juízo natural, que é o Tribunal Popular do Júri. Entendemos que também encontram-se indícios, e nesse caso é prova, na verdade, de um laudo pericial, de que o crime foi praticado por meio de asfixia e, portanto, um meio cruel, merecendo a incidência da qualificadora constante da denúncia.
bem como que o motivo do crime era exatamente essa relação de autor e vítima, onde o autor não permitia que a vítima se separasse dele, o que caracteriza o contexto de violência doméstica, configurando a segunda qualificadora constante da denúncia. Dessa forma, Excelência, o Ministério Público pede a procedência da denúncia e a pronúncia do acusado nos termos da capitulação legal contida na denúncia.